Hey guys, I'm super happy today for our third episode of our podcast here em Cascavel. Então, bem-vindos a mais um podcast do nosso Big Players Talk, né, em que eu viajo o Brasil entrevistando os meus alunos. Hoje eu tô aqui em Cascavel com o time da Adnet Monetize. Tem até que ver com vocês, pessoal, que toda vez eu pronuncio errado, mas Adnet, vamos falar sobre isso depois. Mas estou aqui com a Cássia, com o Lucas, com o Diego, e a gente vai conversar um pouquinho sobre uma modalidade que a gente tem de inglês hoje, que é o inglês in company, né, que é quando a gente oferece inglês para os funcionários de uma empresa, a fim de fazê-los não só, né, se desenvolver ali como profissionais, mas também como pessoas. Então, muito obrigada, pessoal, pelo convite, por terem aceitado, né, estarem aqui comigo hoje. Como eu estava falando antes, né, sei que é bem corrida a rotina de vocês. É uma honra ter vocês aqui como meus alunos, também como, enfim, pessoas que confiaram no nosso trabalho. Começar com você, Lucas, quer dar um oi pro pessoal aí, se apresenta, fala um pouquinho, né, de como que começou a sua trajetória aqui como empreendedor na área de mídia programática. Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. My first podcast. Oh, very good. Não, eles estavam aqui escondendo o ouro, não, porque eu não sei o inglês. Aí ele vai lá na primeira fala dele já manda uma dessa. My first podcast. Só pra quebrar o gelo. O inglês é raso. Bom, meu nome é Lucas, né? Eu tenho 32 anos. Fiz recentemente, agora em março. Eu sou daqui mesmo, de Cascavel, né? Paraná. Quem não conhece é o oeste, aqui bem pertinho de Foz do Iguaçu, né? Nascido e criado aqui. Eu comecei a empreender bem cedo, na verdade. Eu tinha uns 12 anos ali. Na época, minha mãe montou uma pequena loja anexa a um posto que ela trabalhava de combustível. Tinha algumas coisas na época que não podia vender no posto, dela tinha que vender separado. Ela, então vou abrir uma salinha ali e colocar o Lucas ali de tarde, né? Eu ia na aula de manhã e de tarde eu ficava lá. E daí ali que eu comecei a ter o contato, né? Como que é empreender? Então eu compro mais barato aqui para vender mais caro e tal, daí eu tenho um lucro e tal. Então minha trajetória empreendedora começou bem cedo, na verdade, né? Teve um período também que eu trabalhei com meu pai também era empreendedor, né? Só que ele morreu quando eu tinha 16 anos e abri meu próprio negócio nessa época também, né? Com um primo meu de sócio. A gente abriu na época uma autoelétrica de caminhão, carga pesada, né? E ali, desde então, sempre foi empreendendo. Aí teve um período ali com uns 19 anos ali que a gente quebrou basicamente, então, as primeiras aventuras nunca são tão positivas assim, né? Dificilmente alguém que começa já acertando, né? E daí eu fui para a área de transporte, de cargas e tal, que era meio relacionado ao que eu fazia ali, né? Tinha uns contatos. E fui trabalhar para uma empresa, né? E depois de alguns anos ali eu tava meio estagnado, na verdade, né? Sabe quando você tá num lugar que você não vê crescimento. Você fala, cara, mas eu tô incomodado com isso aqui, nasci pra ser algo diferente, não isso aqui. Você tá incomodado. E daí eu fui ser representante da Kodak nessa época, né? Representante comercial, então comecei a rodar o Paraná. Ali que eu vi quanto nossa cidade aqui é boa. Maravilhoso. Sinceramente falando. Eu não gostava tanto de Cascavel até conhecer o restante do Paraná, assim. Olha só. Eu vi que a gente tem uma cidade muito boa, assim, muito desenvolvida, assim, infraestrutura, enfim. Comecei a gostar mais de Cascavel nessa época. E isso que eu conheci, Maringá, Londrina, enfim. Né? Mas foi um período curto. Nesse período eu conheci a Cássia e o Diego, né? Que são os meus sócios. A Cássia também é minha noiva, o Diego é meu cunhado. Sócia de vida e de empresa, né? Eles têm algo em comum também, um negocinho que se chama irmão, né? Nasceram da mesma mãe, do mesmo pai. Então tem várias conexões dentro desse projeto aqui. Legal demais. E a gente conheceu ali, cara, eu acho que foi na segunda semana, eu e o Diego resolvemos abrir um negócio. Eu não sabia nem soletrar o sobrenome dele direito, a gente tava abrindo um negócio. Já virou sócio. Não, vamos abrir isso aqui e tal, tinha uma oportunidade lá que, enfim, daí começamos. Na época era uma empresa de impressão de foto por Instagram
em eventos. Tá. Que tipo aquelas cabines, né? Isso. Que você... Só que era a pessoa, tipo, a empresa contratava nós em algum evento, daí todo mundo que postasse a foto dela no evento e marcasse a empresa, por exemplo, imprimia uma foto na impressora e a pessoa levava para casa essa foto de graça e tal. E naquele período foi bem legal, assim, foi em 2019, mais ou menos isso aí. E a gente até começou bem e tal, começamos a vender todo final de semana tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo eu tava trabalhando na Kodak ainda, né? E o Diego já tinha um negócio paralelo também. E daí deu que a Cássia tava num processo de vestibular para medicina. E acabou que ela passou em Umuarama. Aí foi que a oportunidade, a gente foi morar pra lá, tá? Eu e o Diego deixamos esse negócio meio que em stand-by naquele período. E daí, nesse momento, a gente foi pra lá e veio a pandemia. Nossa, aí o negócio de evento acabou, né? Acabou. Não tem o que fazer. Acabou, fechou tudo. Então, assim, ainda bem não, né? A gente tava num processo de talvez pensar em crescimento ali, comprar mais máquina, investir e tal. Teve isso da Cássia, vamos pra lá, vamos dar uma pausada aqui pra ver como é que vai ser as coisas, e daí veio a pandemia. Se a gente tivesse investido muito naquele momento, a gente tinha... Tinha dado muito errado. Tinha dado bem mais feio, assim. Entendi. E daí, nesse momento, eu entrei na área de energia solar. Eu precisava trabalhar, fazer alguma coisa. Sempre. Isso em Umuarama já, e a Cássia fazendo medicina lá. A Cássia começando a fazer medicina. E daí, eu vi que era um setor que estava em crescimento, né, naquele momento, e eu sempre tive habilidade com vendas e comunicação, e falei, pô, vou encarar isso aí, né? O meu objetivo era ir pra lá com ela, né? A gente tava morando junto há algum tempo, e eu precisava ir pra lá e fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Só que eu também não contava com a pandemia, né? E daí, pô, você começando um negócio, como que eu ia sair lá? Primeiro eu tinha que conhecer as pessoas, fazer uma rede de contato. Aí, cidade pequena, geralmente não tem tanta abertura para as pessoas de fora, né? É muito internalizado ali, né? Então tinha essas duas barreiras, de tudo fechado e a questão de eu não ser da cidade, não ter uma rede de contato. Daí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aonde que eu vou vender, né? Aí foi quando eu comecei a perceber que tinha alguns setores naquele momento que não tinham perdido performance. E um deles era o agro. Todo mundo em casa comendo, né? Exato. Então o agro cresceu naquele período ali. Eu falei, pô, vou começar a ir atrás disso. Peguei meu carro e comecei a entrar em estrada de chão e tal. E deu super certo. Nesse período aí eu consegui abrir uma boa carteira de clientes no agro. Comecei a vender super bem. Durante 3 anos vendi bastante usinas, assim, usinas grandes, projetos bem importantes assim no agro. Comecei a ganhar uma grana legal com isso, né? Pagavam boas comissões, né? Esse setor. Na época tava bombando. Lá, ele gosta de falar sobre isso. Ele gosta disso. Muito bom. Money. E ali que eu comecei a despertar esse negócio, cara, eu quero mudar minha vida, tipo, porque, pô, primeiro quando você tá, né, fala em zero, quando você tá no negativo, né, tipo, você quer só tirar a cabeça pra fora da água, né, só sobreviver, dar uma respirada, né? né, mas depois que você vai lá e experimenta, né, quer dizer, então, se eu replicar isso, se eu me esforçar aqui, porque eu não contei no início, mas, tipo, a gente vem, né, eu falo a gente, porque eu conheço a história deles, a gente vem de uma família humilde, né, família, meu pai era um microempreendedor, não era um mega empreendedor, né, e quando ele morreu, não virou em pó, virou em nada, né, então eu tive que começar do zero. A minha mãe, empreendedora também, salão de beleza, enfim, muito trabalhadora, então era o momento que eu tava ali e falei, pô, preciso agora ver como é que eu resolvo minha vida. Porque bem eu já tô, no sentido, pô, já conseguimos ter uma vida confortável. Agora, como que a gente muda a história, assim, né? Que a gente consiga dar uma vida não boa só para nós, mas para nossa futura geração, né? E aí comecei a ter esses pensamentos assim. E daí, só que ao mesmo tempo, quando você...
para você vender, ainda mais projetos importantes, você tem que ter uma resiliência muito, muito boa, assim. Porque, querendo ou não, eu vendia obra, né? E obra, vocês sabem como é que é obra, né? Qualquer obra que você faça, nem tudo sai conforme o planejado. E eu sempre fui o meio do caminho entre cliente e empresa, né? Então, se o cara lá da parte elétrica fizesse alguma cagada ali, a culpa era minha. Era sua, exato. Então, a entrega atrasasse por conta lá do navio lá da China, que não embarcou, a culpa era minha. Então, foi um período assim que eu comecei também a ter alguns problemas psicológicos e tal. De não conseguir suportar tanta pressão, né? Muita coisa rolando. E aquilo, né? Quando você trabalha por comissão, se você não vende, você não ganha. Exato. Né? Então, pressão ainda maior, né? Não tinha nada garantindo ali, né? Então, até que um dia eu tive uma conversa com o Diego de algumas oportunidades que estavam aparecendo ali. Na época era um amigo nosso que estava entrando na programática e tal. E que transição, né? Você tá no agro, indo vender coisas de energia solar no meio do interior do Paraná para você entrar no mundo da mídia programática, que é 100% online. Tipo, a questão era, eu quero mudar de vida. Não importa como. Não importa o meio, assim. Exato. Sendo algo legítimo, né? Sendo algo legal, né? Dentro das linhas da lei ali, bora. Vou fazer o que for preciso, né? Então, a gente descobriu esse negócio e algo me chamou a atenção que era, não precisa vender nada. Sensacional. Então, isso me pegou muito, assim, como assim não precisa vender nada? Você produz conteúdo e tal, monetiza isso, arbitragem, até na época a gente ficou meio assim, mas parece estranho, bom demais pra ser verdade. Que estranho esse negócio, tem alguma coisa errada isso aí, não é possível, né? E acho que o Diego também tava, depois ele vai falar um pouco sobre ele, mas eu acho que ele também tava um pouco essa dor, assim, né? Ele tinha uma agência na época de tráfego e tal, tráfego pago, e você tem que ficar vendendo e muito churn, né? Sai cliente, tem que estar repondo e tal, pra você sempre estar escalando. Então meio que uniu, assim, essas duas vontades. Essa dor, assim, com essa solução. E ali a gente começou a Danet em 29 de janeiro de 2023. Olha só, 2023, fez 3 anos agora, é bem jovem, né, a empresa, assim, pro tamanho que vocês estão, é bem jovem, né? Sensacional, muito legal. Bem jovem. Legal demais. E foi ali que a gente começou. É a Danet mesmo. A Danet, gente. Não vou falar mais Adnet. Adnet. A Danet. É que a Adnet é o cara lá, né? Tem um sobrenome, né? Assim, a pessoa fala desse jeito, né? Massa. Que legal. E Cássia, eu queria te perguntar também, né? Só pra gente continuar aqui o papo. Você fez uma transição de passar do curso mais difícil, né? Eu acho que tem no Brasil, no mundo, assim. É o curso que todo mundo, né? Quando quer prestar medicina, sabe que é uma jornada super árdua. Você conseguiu passar por isso, entrou, tava cursando, e aí decidiu mudar a jornada e virar empreendedora, assim. Eu acho que foi um ato de super coragem, né? É a coisa do empreendedorismo mesmo, né? De você pensar quais são as coisas que vão me dar realmente resultado. Como que foi o teu processo, assim, para você tomar essa decisão, saindo da medicina para o empreendedorismo? Então, na verdade, ao contrário do Lucas, eu nasci no interior, né, do Paraná, então dinheiro sempre foi uma questão, né? A gente não era pobre nesse sentido, assim, do que a gente faltas coisas e tal. Né, escuta muita gente falar de, meu Deus, né, passava necessidade, não era esse o cenário. Mas dinheiro sempre foi uma questão. E aí, quando eu tinha 13 anos, a minha avó ficou camada. Então, eu ajudava minha mãe, né, a cuidar dela e tudo isso. E aí, eu amadureci muito nesse tempo e parece que muitas pessoas da minha família passavam mal. O meu pai sofreu acidente de carro, né, de carro não, de caminhão, mais que uma vez. E tios que passavam dificuldades em relação à saúde vinham para Cascavel para se tratar e tudo mais. Então, teve um período em que muitas pessoas da minha família ficavam doentes. E aí, isso me fazia muito mal, sabe? Eu pensava, poxa, eu preciso conseguir ajudar essa galera. Porque quando alguém passa mal perto de mim, eu não consigo fazer nada. Então, eu quero saber o que fazer, né? Pra conseguir ajudar. E aí, eu comecei medicina por conta disso. Só que, primeiro eu fui pro Paraguai, na verdade, pra fazer, porque era mais barato. É bem absurdo a diferença, assim, tipo, no Brasil é R$9.000 uma mensalidade, lá era R$900. Nossa. Então, era bem, bem absurda a diferença. E aí, com 17 anos, eu fui pra lá, morar sozinha, foi
Foi várias coisas, assim, que... Aqui em Foz ou no Salto? Eu fui pro Paraguai mesmo, em Pra Cidade Assunção, del Este. pra Cidade del Este, tá? No Foz, perto de Cidade del Este, né? Uhum. E aí, foi desafiador em vários sentidos, porque, primeiro, eu tinha 17 anos, era a primeira experiência morando sozinha. Eu tava começando faculdade, né? E era em outro país, embora seja... divisa ali. Divisa, eu ainda assim é outro país, então é outra cultura. Lá, eu tive várias situações, assim, que teve machismo, né? E muitos medos. Meu Deus, muitos medos. Outro idioma, né? 2 idiomas, que além do espanhol de ser o Guarani também lá, né? Sim, o que foi legal foi isso, que daí eu consegui aprender o espanhol, né? Hoje tá bem travado, assim, mas isso foi legal. E aí, enfim, eu amadureci muito nesse período, mas dinheiro sempre foi uma questão. Estudava em espanhol, né? Estudava em espanhol. Sim. Aí depois tive que aprender Guarani, só que daí não aprendi muito bem, assim, né? Só vi. E aí, quando eu cheguei no segundo ano de faculdade, tive que trancar a faculdade por questão financeira. Aí, então, comecei... Aí é o que você falou, né? Sempre que dá um problema, eu gosto muito dessa ideia de, como que eu vou resolver? Exato. Então, eu tranquei a faculdade e no outro dia eu tava estudando de novo pra vestibular. E aí eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu estudava pra vestibular, estudava pra Enem, estudava pra caramba. Passei em 2 faculdades. Maravilhosa! E aí eu lembro até que a gente pôde escolher, assim, né, entre as duas. Lógico, não era super concorrida, não era uma faculdade pública e tudo isso, mas foi uma conquista muito grande, assim, pra mim, porque vindo de cidade pequena, eu sempre fui considerada a burra do rolê, entendeu? Então, quando a gente veio pra Cascavel, o Diego vai saber um pouco disso, porque ele com certeza passou um pouco por isso também. Eu vim com 11 anos pra cá, né? Na época até era pra cuidar dos meus primos e tal. Mas enfim, eu vim e eu falava tudo errado. Então, falava com o R muito puxado, falava assim, tudo errado. Do interior, Do interior. E aí, meu Deus, eu sempre me senti muito, muito burra, né? Então, passar na faculdade de medicina foi uma conquista, assim, que eu carrego comigo, sabe? Aí, enfim, passei, então, daí a gente foi pra Umuarama, igual o Lucas falou. Veio pandemia, a faculdade que era meu sonho, assim, tava sendo tão legal. Tive que começar a fazer home office. Home office não. Remote. Remotely. Isso. E aí, daí nesse processo, o Lucas começou então com energia solar. Eu abri uma loja de roupas. Que eu sempre gostei das roupas da Europa e tal. Eu falei, aí aquela grande questão, né? Só porque eu gosto, eu acho que o negócio vai dar certo. É verdade. O e-commerce, né? Outro erro do empreendedor, né? Eu falei, não, eu gosto de roupa, eu gosto de um estilo diferente, não sei o quê. Então, vai dar certo. Por que não vai, né? E aí, não deu certo. Aí, nesse período, eu comecei a aprender tráfego pago. Eu falava pro Diego, né? A gente tava tendo dificuldade, enfim. Eu falei, eu preciso de alguma forma ganhar dinheiro e tal, né? Então, eu tava fazendo faculdade, mas isso sempre me incomodou. E aí, eu falei, Diego, eu preciso de alguma coisa pra ganhar dinheiro e tal. E aí, ele, cara, faz esse curso aqui e tal de tráfego pago, né? E aí, eu, não, beleza, vou começar a fazer, que daí ou eu posso prestar serviço disso, ou eu posso aplicar na própria loja, né? Na loja online. E vai ser bom isso pra mim. E aí, eu, enfim, aprendi. Aí, tentei fazer algumas vendas lá em Umuarama, mas não consegui. Como o Lucas falou, era difícil conseguir... Entrar no mercado, né? E tráfego também não era muito conhecido na época, ainda mais numa cidade menor, enfim. E aí, enfim, então... Aí, depois beleza, eu fiz 2 anos comecei o segundo ano, na verdade, de medicina de novo. E aí, de novo, no segundo ano, eu tive que trancar de novo por questão financeira. E aí, eu ainda continuei estudando. A gente voltou pra Cascavel, eu ainda continuei estudando, tal. Daí, comecei a trabalhar junto com o Diego na parte de tráfego pago e tal. E aí, eu comecei a falar, cara, quer saber? Que se lasque, eu vou resolver minha vida, sabe? Tá muito difícil daqui, não tá mais fazendo sentido, sabe? Eu preciso resolver minha parte financeira e aí depois eu escolho o que eu quero fazer da minha vida, porque se eu sempre estiver colocando de duas umas, eu sempre pensava, eu não posso colocar meu sonho na mão de outra pessoa, porque no final do dia, a melhor pessoa pra
pra correr atrás do teu sonho é você mesmo. Não tem como você colocar isso na mão de outra pessoa, né? Então, era uma certeza que eu tinha. E a outra certeza é que eu não queria que o dinheiro fosse um limitador, sabe? Pô, eu ter que tomar decisão baseada no que eu consigo fazer com dinheiro, entendeu? Se eu tenho ou não dinheiro pra fazer aquilo. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, assim, eu falei, cara, que se lasque, eu vou pro tudo ou nada e vou ganhar dinheiro, sabe? Foi tipo isso que eu pensei. E aí, foi aonde, ainda trabalhando com o Diego, aí depois veio a parte da Ednet, eu fiquei nos bastidores, né, na época na Carvac, mas dando conta ali das coisas enquanto os dois iam, e eu falei, e daí o Lucas, eu lembro que o Lucas veio falar comigo, né, e ele, Cássia, será, não sei o quê, eu falei, cara, vai, véi, vai, tipo, se tem uma coisa que o meu pai sempre me ensinou, né, a única coisa que pode acontecer se der errado, você vai ficar pobre. E aí, tipo assim... A gente já tava acostumado, a gente já sabia como era. Então, se der tudo errado, a gente vai ficar pobre. Então, vai, cara, vamos embora. E aí, eu fiquei nos bastidores até começar a ter os primeiros... até dar um sinal, né? O que eu sempre falo. A gente só precisa de um sinal, né? A partir do momento que der um sinal, a gente vai. Então, a partir do momento que as coisas começaram a fazer mais sentido, enfim, aí os dois vieram me chamar, falaram assim, você é muito boa. Você é muito boa, vamos lá. Você é inteligente do rolê. Bora. E aí foi aí onde a gente juntou a parte profissional também, né? Nossa, que legal. E é muito legal vocês trazerem essa história, porque eu acho que quem olha, assim, hoje, né, falando de mim, aí eu olho o Instagram da Adnê, o Instagram do Lucas, da Cássia, não faz ideia do que vocês já passaram pra estar aqui. Acham que, tipo, não, tudo foi fácil, foi tranquilo, fizeram sempre tudo escola particular, né, todo mundo, os pais ajudaram e tal. Então é muito legal a gente contar, né, porque às vezes tem uma pessoa que tá lá, sei lá, em casa, pensando, pô, será que eu saio da faculdade pra empreender? Sim. Será que eu tento um negócio novo com meu namorado, com meu esposo e tal? E aí veio a história de vocês, pode ser aquela luz que a pessoa tá esperando, assim, muito legal, muito inspirador, assim, a sua história. E de onde vocês eram antes, Cássia? Você falou que era de uma cidade pequena? Então, a gente era de Salto do Lontra. Na verdade, a gente nasceu em Salto do Lontra, que é uma cidade bem pequena mesmo, não sei quantos habitantes tem, mas 6 mil habitantes. Olha só. E aí a gente nasceu lá, mas a gente é de verdade do Vizinhense, que é uma cidade muito maior. E aí a gente só nasceu ali mesmo. Minha mãe falou assim, o Diego nasceu lá, ela falou assim, não, os dois precisam nascer porque um não pode zoar o outro. Olha só, muito boa, maravilhosa. A gente nasceu lá e foi morar em dois vizinhos. Que demais, legal demais. Então, dois vizinhos e Salto Lontra, depois vocês são, legal demais. Eu também sou de uma cidade bem pequena, de Eldorado, que tem 11 mil habitantes. Sim. E não tinha nem escola de inglês, assim, quando eu era criança. Eu fui pro ensino médio, assim, pra fazer faculdade, e nunca tinha nem tido escola de inglês. E eu me identifiquei muito com você falando quando eu fui pra Dourados fazer cursinho. Fazia um cursinho, assim, que tinha lá da prefeitura e tal. E aí eu falava piá, porque Eldorado é perto do Paraná, né? E no Mato Grosso do Sul, sei lá, dessa região nossa de Naviraí pra cima, ninguém fala piá, porque é mais longe do Paraná. E aí me zoavam muito, me colocaram o apelido de piá no cursinho. Porque eu chamava os guris de piá, e eles falavam, e as crianças também pode. não é fácil, né, Exatamente. Então a gente sai da cidade pequena, vai pra uma cidade um pouco maior, a gente passa por isso também. Você sabe, então, o que eu tô falando. Exato, eu entendo super. E você, Diego, legal, você é o irmão mais velho da Cássia? Bem mais velho. Olha, já começou a zoação. Young, good afternoon. Look at him, all in English. O Diego vai ser só em inglês, então, agora, tá? Talk your story to us, Diego. Young brother. Young brother, amazing, muito bom. Legal demais, Diego. Ficou faltando só você contar, então, um pouco dessa história. Como que foi esse seu processo aí até hoje? Bom, falando também de onde que a gente veio, na verdade, né? A gente, na cidade de 6 mil habitantes que a gente nasceu, mas a gente era 7 quilômetros dessa cidade, Nossa, né? Então era bem remoto mesmo. Nossos pais, né? Moravam em fazenda, na área rural? Área rural. Aí a gente foi pra Doizinhos depois, aí nossa história é lá, mas também ali na adolescência, ali daí a gente vai morar também no interior de Doizinhos, que Doizinhos tem 30 mil habitantes, aí a gente vai pro interior de Doizinhos. Então a nossa vida, assim, é interior mesmo, né? De sair na rua, a rua ser um carreiro, né? Ser uma estrada de chão ali. Inclusive na escola, quando a gente foi no ensino médio, eu tinha muita vergonha quando chovia. E aí a gente, cara,
e se embarrava tudo, né? Pra até chegar no ônibus ali. E aí ia pra escola, daí juntava aquele barro ali na sala de aula ali. Era ruim. É que a gente morou um tempo na mesma casa, no mesmo lote da avó, né? E era interior mesmo. Interior, da adolescência ali, a minha adolescência foi dos 14 anos ali até os 17 anos. Mas daí, então, começa a minha história ali, né? Uma adolescência, criança ali com a Cássia no interior. Vocês são mais irmãos ou só vocês dois? Só nós dois. Só vocês dois, ai que legal. Só nós dois. Que massa. Mas cidade pequena, mas eu sempre me incomodava com aquilo. Sempre me estava desconfortável com aquilo. Parecia que tinha algo a mais em outro lugar e tal. E queria sair daquela situação, né? Como a Cássia falou, dificuldade financeira também. Mas dificuldade de informação também, né? Como acesso, né? A gente não tem acesso a nada no interior, praticamente, né? Quando é assim. Cidade pequena e tal, né? Então mas daí com 17 anos e tal, comecei a trabalhar em obra ali. Mas daí logo já saiu a oportunidade de, vá pra Cascavel, vamos pra lá. Daí eu falei, cara, vamos aqui tá me incomodando mesmo. E vamos tentar outra coisa, né? Tentar superar isso aqui. Aí eu venho pra Cascavel, e daí a Cássia, como diz, a gente já começa a sofrer com as coisas de falar errado, porta. E as crianças tiram sarro. Eu já era adolescente. O Diego era pior que era adolescente. Eu já era jovem, né? Tinha 17, 18 anos ali. E aí começa a falar errado. Tinha um pessoal do trabalho meu que falava que eu me assustava quando via gente, né? Que só via boi lá e tal. Sensacional. Aí tinha esses problemas, mas aí sempre aquela vontade de mudar. Falei, vou fazer, como eu estava trabalhando em obra, vou fazer engenharia civil. Olhava e falava, esse é uma área boa, né? É uma área, mas é que eu olhava na obra e pensava, quem aqui da obra faz mais dinheiro e é o topo da pirâmide, digamos assim, né? De certa forma. Eu falei, engenheiro. Fazer engenharia. Aí começa a engenharia e tudo. Eu me lembro que era 1.250 a faculdade e eu ganhava 1.100, tipo. Nossa. Aí faltava 100zinho ali que pedia pra mãe e tal. Nossa. Até conseguir o FIES e tudo mais, e depois consegui o FIES, aí dava certo pra pagar a faculdade. Mas, enfim, fiz a faculdade, eu comecei a faculdade, e daí as minhas notas lá, aí na faculdade, daí quando você faz FIES, você tem que tirar uma nota lá, porque não pode pegar DP, senão você perde e tal. E pela minha história e tal, quando eu fui fazer minha prova de introdução ao cálculo, engenharia, então introdução ao cálculo, é tipo, saber somar, dividir, frações e tal. Eu tirei 1 e 2 na prova. Aí eu falei assim, cara, vou estudar. Preciso estudar. Estudei. Aí eu fiz a outra prova, tirei 1 e 8. Opa, já aumentou. Aí daí eu reprovei direto, né? Porque daí nossa, não tinha o que fazer, né? As duas médias. A média tem que, dividido por 2, tem que dar 3, né? Daí não dava e tal. Aí eu entendi que esforço não é sempre esforço que dá resultado, né? Esforço direcionado e tal. Aí eu aprendi umas novas metodologias de aprender. Entendi que eu aprendia sozinho, eu tava tentando aprender em grupo e não funcionava. Mas enfim, daí eu tava fazendo faculdade, mas empreender é uma coisa da minha família, tipo, minha mãe, quando eu lembro que, sei lá quantos anos eu tinha, mas ela já fazia bordado. Era a mesa de casa cheia de coisa bordada. Bordado de vestido, bordar vestido. Ela já bordava vestido. Daí eu acho que a primeira, talvez deve ter tido outras, mas a primeira que eu lembro, assim, é essa. Uma vez tentou vender geladinho também, fazer geladinho e tal, vender. Cara, sempre empreendendo. Aí, né, teve uma época que a gente foi lá pro interior, lá de Doizinhos, ela abriu um mercado lá. E até é muito legal que ela começou com R$50. Esse negócio, ela comprou um pote de sorvete lá, R$50, e 50 fez 100, assim, 150 e tal. Caramba. E aí eu tinha um faturamento já, sei lá, uns R$20 mil, aquele mercado lá no mês lá. E aí depois quebrou e tal, né? Mas
Aí o meu primeiro... Então, daí eu tenho essa história sempre de empreendedorismo e tal, na família e tudo. Mas o meu primeiro CNPJ foi em 15/8/2016. Foi a primeira vez que eu abri um CNPJ, né? Falei, agora eu vou começar a empreender, né, com CNPJ. E aí começo a empreender e tal, na época fazendo faculdade também. Mas daí já falei, não faz sentido faculdade já. Não. Daí eu falei, vou terminar isso aqui, mas o meu negócio é empreender mesmo. E aí vou, tal, aquela empresa. Só que aí eu quebro, né? Quebro a empresa. A sua primeira empresa foi do quê? Era de publicidade mais físicas e tal. E tinha uma outra sócia e tudo mais. Mas aí a gente chegou a ter 15 funcionários. Legal. E aí, só que quebramos e fomos no 0. Na verdade, negativo. Né? Na verdade, negativo. Aí eu fiquei, foi com a história do pai. O que pode acontecer? Você ficar pobre. Ficou negativo. Fiquei bem... Foi lá e aconteceu. Fiquei bem pobre. Daí fiquei... Nossa, daí aquela vez eu... E é aquela coisa, né? A gente fazendo daí terapia e tal, a gente entende que quando uma pessoa quebra, né, na empresa, não é só... Ela não quebra só ali, ela tem uma série de outras coisas, como saúde, relacionamentos e tudo. Então, nesse período da minha vida, eu quebro em todos os sentidos da minha vida, né? Financeiramente é uma delas, empresa é uma outra, relacionamento, inclusive com a minha família também, meu pai e minha mãe. E aí foi um período de bastante reflexão e tudo. Mas aí foi aonde... também, mas aí, tipo, quebrei, mas aí já no dia seguinte eu pensou em abrir outro. Eu tava abrindo, não, no dia seguinte, na verdade eu nem tinha terminado, eu já sabia que tinha quebrado, e nesse processo de quebrar eu já tava abrindo outra empresa. Já tava abrindo outra. Eu acho isso sensacional. Tem uma coisa nos Estados Unidos que eu acho que é por isso que eles têm tanto essa cultura do empreendedorismo, né, que pra eles quebrar é normal, assim, quando você vai, sei lá, buscar investimento de grandes investidores, tá? Quantas vezes você quebrou? E assim, quanto mais vezes você quebrou, melhor. Quer dizer que você tem mais aprendizado, que você conseguiu sair ali e se renovar. E eu sinto que no Brasil as pessoas têm vergonha de falar, né? Dei errado, criei uma empresa. E a gente fica com essa sensação de, tipo, quebrei em várias áreas e tal. Mas o empreendedor que dá certo é esse cara, né? Que passa por isso, tipo, não tem problema. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Foi esse o processo. Tem que ter bastante resiliência ali, né? E aí, então, daí já começa outro negócio e tudo mais. Aí... meio que nessa pegada de agência de tráfego, que assim, meus negócios também é tudo, eu começo assim, eu não tenho visualização, tipo, vai ser tal coisa, eu começo, naquela época lá, eu ia pro digital, é alguma coisa digital. E como que foi a tua transição, assim, porque você que trouxe o Lucas pro digital, mas você tava lá na obra, engenharia civil, por que você decidiu empreender em mídia? Até hoje eu fico pensando, eu acho que todo mundo achava que eu era louco, porque, tipo, eu tava lá em engenharia civil, aí tinha uma outra empresa de publicidade, aí tipo, que daí tava quebrando ali já, e daí apareceu propostas pra trabalhar como engenheiro, né, inclusive trabalhei lá um mês lá pra uma pessoa, mas cara, não me fazia sentido pra mim nenhum engenharia civil. Na verdade, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que eu tinha um sonho quando trabalhava com obra e tal, que era trabalhar num lugar limpo. Olha só. Eu queria voltar pra casa e não... Limpo, não se sujar. Não se sujar. Eu só pensava, todo dia eu pensava, cara, quando que eu vou trabalhar e não vou me sujar? Olha só. Esse era o meu objetivo. Essa era a ambição. Era a ambição, eu tinha uma ambição. E daí demorou, assim, né? Mas quando eu comecei... Aí quando chegou um momento, assim, que eu nem me toquei, né? Quando eu vi, eu falei, nossa, eu não me sujo mais. Não me sujo mais, sensacional. Muito bom. Foi muito bom. Legal demais. Mas... Aí eu acho que o pessoal achava que era louco, porque daí que comecei a olhar o digital e eu via que tu tava crescendo e tal, 2016, 2017 ali, tava crescendo e eu falei, cara, eu não tô gostando de engenharia e tal, e digital parece ser interessante. Tá dando certo. Parece interessante, né? Mas eu tinha uma ideia de agência de conteúdo, não sabia muito bem o que fazer. Mas daí eu caio lá no tráfego pago, né? Como fazer anúncio online no... Chegou um anúncio pra você? Não, dentro do curso. Dentro do curso. De alguns cursos. Eu ficava comprando curso de coisa do digital. Como dar certo do digital. Tava lá o Diego todo dia. Qualquer coisa. Aí um deles eu comprei lá. Comprei lá e o cara apresentou lá o Facebook Ads lá e... aqui faz as campanhas. Eu falei, pô, acho interessante uma segmentação aí e tal. E vamos oferecer pras pessoas isso aí. E daí... Sensacional. Falava bastante... Vamos vender isso aí. Vamos vender esse serviço, né? E falava bastante de números ali e tal, pô, eu entendo disso.
As pessoas achavam que era muito difícil aquilo lá, né? Pô, colocar dinheiro aqui, voltar a impressão e clique e tal. E pra mim eu tive muita facilidade com aquilo. Eu falei, é isso aí. Aí daí eu começo lá em 2018, mais ou menos, a fazer as primeiras campanhas de tráfego pago. E daí vou entendendo que aquilo ali faz sentido, empacoto aquele tipo de serviço e vou oferecer pro mercado. E aí foi indo. Mas sempre difícil de vender, bem difícil conseguir as coisas. Mas daí acontece a pandemia. Mas pra mim, a pandemia foi bom, né? Porque daí todo mundo vai pro digital, todo mundo queria. Exato. Então, eu tava pronto pra receber, né, clientes e tal, entendido de tudo aquilo. Aí começa a escalar a agência, a operação de agência de tráfego pago ali, e começa a ter resultado e tudo mais. Só que é isso, a agência tem um desgaste muito grande de atendimento. De cliente, né? Eu acho que é o principal gargalo aí desse tipo de modelo de negócio. E aí você vai com um atendimento de cliente, tá? Começa a sair, tá? Conforme o Lucas disse. E aí eu, cara, preciso pensar em um outro... Que na verdade, assim, a cabeça... Até hoje, assim, de vez em quando eu fico pensando, pô, podia fazer um outro negócio. Qual outro CNPJ que eu vou abrir? Pô. Fica aquela coisinha. Eu vi um outro negócio e falo assim, não, deixa quieto, cara. Não, tá bom aqui. Mas aí tava sempre aquela coisa, podia abrir outra coisa e tudo mais. E daí, tinha acontecido aquela outra empresa, né, de fotos também, nesse meio também. Conforme disse, eu nem sei quantos negócios eu já Quantas abri. empresas você já teve? Você lembra quando foi o primeiro? Depois eu lembro do primeiro CNPJ, né, mas assim, de outras coisas. Uma vez a gente fez um negócio de Instagram, que a gente queria um negócio vegano lá. Instagram vegano. Tem muita coisa, muita história. Aí... E como você chegou na mídia programática? Aí foi aquilo, cansado daquilo, né? De atender, muito atendimento de cliente, aquela coisa. Muito cliente, né? E aí começa a ficar doido. E aí um colega nosso falou, tem aqui tô com um negócio aqui de mídia programática, com uns blogs e tal. Daí eu falei, assim não vai dar. Parece massa. Não vai dar, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Assim não vai dar em nada. Esse cara é louco. Esse cara é louco. O cara falando de blog em 2023. 2023. Quem que usa blog? Eu nunca mais esqueço que ele pegou e abriu o computador numa viagem que a gente tava indo pra empreender, falar de e-commerce e tal. E ele abre o computador na frente, assim, dentro do carro, abre o computador e fala, putz, não deu certo esse negócio aqui. Um processo lá. Daí eu falei, que ele vai desistir agora, né? Porque não deu certo lá o negócio do site dele. Beleza, passou. Dali uns dias ele, eu vou fazer de um outro jeito lá. Aí descobriu lá. Dali mais uns dias, coisa assim, 1 mês, 2 meses assim. Cara, fiz $1.000 ontem. Eu falei, num dia. Num dia, né? Eu falei, como assim? Como assim? Que negócio é esse que faz $1.000 por dia? Que eu quero fazer também. Como assim? Deixa eu olhar aí. Daí, porque em 2 meses, assim, ele falou, $1.000. Eu falei, no dia, eu falei, tem uma coisa aí, né? Aí eu pedi pra ele, não, mas como que é? Como você faz? Aí ele explicou lá. Daí eu falei, não, mas isso aí eu sei fazer, pô. Bora. Então, daí eu falei com o Lu, só que tinha agência e tal, não tinha braço, sabia fazer, mas não tinha braço. Algumas partes, né, lógico. Não tudo. Aí eu falei pro Lucas, tem esse tipo de negócio aqui e tal, eu sei fazer essa parte do serviço, eu sei fazer, essa outra parte aqui, preciso de ajuda. Aí a gente começou lá, depois a gente tava andando de bike lá num dia lá, decidimos fazer nosso primeiro investimento lá. E aí a gente começou, e aí foi vários meses eu olhava aquele $1.000 lá e só tava 2 centavos de dólar. No outro dia, 5 centavos de dólar. Mas era de dólar, já era international, já essa parte importante. Mas era 10 centavos de dólar, $1. E aí de repente chega a 200, só que daí vai a 0, de repente, né? Por alguns problemas aí da operação aí. E aí 6 meses para começar a ver um resultado mesmo de fato, que a gente começa a entender que empreender é isso também, Exato, né? Não é de uma hora para outra também. E aí, pô, a gente
começa a ter resultado, e daí a gente tá aí hoje. Legal demais, né? É uma história de muita força, assim. Eu acho que o mais legal é que vocês, todos os altos e baixos, assim, tipo, não abalaram vocês. Tipo, tá, tô quebrando aqui, mas vou abrir outro CNPJ. Não deu certo o tráfego, vou abrir outra coisa. Não deu certo, sei lá, a energia solar teve a pandemia, vou pro agro, né? E é um pouco isso que a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, que eu percebo muito nos meus alunos brasileiros, assim, nas pessoas do Brasil, né? A gente foi criado pra resolver problema, né? Porque o empreendedor é isso, né? Solucionar para problema. E às vezes eu sinto que as pessoas têm muita... Quando elas vão, sei lá, participar de um congresso fora, participar de um curso fora, ou até buscar uma vaga numa empresa internacional, elas ficam assim, mas vai ter um gringo lá que vai estar competindo comigo. Cara, é que nem você falou do evento que você foi, né? Que você sente, a gente vê pessoas que estão muito grandes, com faturamento muito maior, e você pensa, nossa, esse cara deve saber muito mais que eu, você fica criando um gap que não existe. Quando você senta pra conversar, você vê que não existe. Assim, tanto eu, na minha experiência, quando eu trabalhei em empresa internacional, tanto alunos que passaram por isso, se senta pra conversar com uma pessoa que é de outro país, ele não tem essa capacidade que a gente tem, de tipo assim, tem um problema, beleza, como que eu busco a solução, como a casa, tipo, não tô conseguindo pagar a mensalidade da faculdade, como que eu vou fazer pra pagar? Não é assim, acabou e aí eu vou desistir, né? Então eu acho que às vezes a gente se subestima muito, assim, como brasileiro, ainda mais voltando assim pro conteúdo do inglês, né? Nessa parte mais internacional, a gente olha pra pessoa de fora, nossa, que o cara é da Europa, o cara é americano. Às vezes o cara não teve que passar por 20% das coisas que você teve que passar. E se colocar um desafio como o seu, ele expande. Ele não dá conta, assim, sabe? Então, às vezes eu falei isso esses dias também, que a gente tava falando com alguns alunos que são médicos, que às vezes vocês ficam com isso sobre inglês, né? Não, mas inglês é muito difícil. A Fabíola mesmo, que é noiva do Diego, ela fala, eu me sinto muito burra. Ela tá que nem a casa falando antes, sabe? Eu falo, cara, claro que não. Olha o tanto de coisa muito mais difícil do que inglês que você já fez na vida. Tanto de coisa que você já realizou. Inglês, cara, é só um set, é só um grupo de palavras, de vocabulário, de sons, de fonemas, que é uma coisa nova, é como empreender, como demorou ali 6 meses para vocês verem o resultado, né, do que vocês estavam buscando na empresa, porque precisa realmente vocês se adaptarem com o modelo de negócio, entender como que aquele organismo funciona. E o nosso cérebro, ele tá há, sei lá, 30 e poucos anos aí, funcionando de uma forma, recebendo estímulo só de uma forma, fonemas de uma forma, as palavras são escritas e são pronunciadas da mesma forma, e de repente a gente quer que, tipo, não, amanhã eu tenho que estar entendendo tudo, senão eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa incapaz. Tipo, não, cara, tem uma curva de aprendizado mesmo, mas o mais difícil, eu falo, vocês já fizeram, assim, conseguir sair do zero e elevar a operação como vocês fizeram, conseguir descobrir, né, tô numa cidade pequena, não sei como que eu vou fazer pra fazer esse negócio, vou pegar o carro e vou pro agro, isso é muito mais difícil do que aprender inglês, assim, então, às vezes eu acho que a gente se limita muito sem ver o nosso potencial pra outras áreas, sabe, então, é muito legal ver e queria mostrar pra vocês isso, assim, que o inglês, perto do que vocês já alcançaram na vida, é fichinho, assim, é detalhe, coisa pequena. E aí saímos de, não sei falar as palavras aqui do interior de 2.000 habitantes para estou em New York, conversando em inglês. Agora os desafios são outros, né? Agora o inimigo é outro. E quando o Lucas, a gente fez a primeira call de venda com ele, quando eu fui apresentar para ele, ele falou, tava numa viagem com a Cássia em New York, ela conversando com a professora dela, eu pensei, cara, não tem o que fazer, preciso falar inglês também. Mudou o nível dos problemas agora, né, Lucas? Agora. Sim. Problemas diferentes. Então, a gente... Depois de conseguir, né, crescer, evoluir, crescer a empresa, a gente começou agora a dar uma curtida, assim, né? Porque foi um período, assim, de sacrifício máximo, né? Pra construir o negócio. 30 anos, quase. Até a nossa primeira viagem internacional, a gente foi todo mundo junto, né? Que legal. E quando que foi, Lucas? Foi... Ano passado, acho. Ano... 2024. Teve Chile, teve Chile, que pode ter internacional também, né? Sim, international. Mas que precisou... Falar inglês. Acho que foi em 25, né? 2025. A gente foi pra Londres. Massa. A gente, assim, só pra dar um contexto, né? Às vezes as pessoas olham e falam, mas vocês se uniram porque vocês são parentes, porque... Não. Teve uma questão muito assim, se você analisar, né, a história de cada um, assim, tem essa similaridade em relação a fazer acontecer. Né? Exato. É colocar, onde que eu quero chegar e que a gente vai pôr intensidade aqui, né? Exatamente. Eu acho que o inglês é um pouco isso, né? Você aprender, eu já percebi que uma aula por semana não vai dar. Eu vou precisar pôr intensidade ali se eu quiser evoluir. Exatamente. Né? Então, nos negócios também era assim, né? Então, no começo, é aquele 1 centavinho por dia e tal. Você fala, não, mas não importa, eu sei onde que eu quero chegar e começa a colocar mais intensidade. O resultado é baixo, mas você vai colocando intensidade. Vai dobrando a aposta, acreditando e vai indo. Né?
Então, no inglês até isso. Até é interessante porque hoje, né, onde a gente está, por exemplo, a gente abriu uma empresa nos Estados Unidos. Então, a ADNet, ela é internacional hoje. Olha, international. A gente tem uma LLC lá em Orlando, né? Então, aí já gerou, não, agora a gente tem uma empresa fora. Foi muito legal. Foi muito legal. Vamos aprender a falar inglês, porque... Muito bom, né? Como é que vocês vão participar dos congressos lá, com os outros empresários americanos? Muito bom. Então, como é que é o nome da cidadezinha perto de Dois Irmãos? De Dois Vizinhos. Dois irmãos, né? De Dois Vizinhos, perdão. Salto do Lontra. De Salto do Londra para Orlando, vocês viram, gente? Isso. Para o mundo. Então, a gente decidiu, né, que a gente ia ter que fazer isso. E não só para nós também, né? A gente percebeu que a gente tinha que trazer isso para dentro do nosso negócio. Porque a gente sempre, como começou nós três na época, e a gente colocou muita intensidade, hoje a gente trabalha com squads, né? Dentro da empresa tem vários squads. Então, nós somos o squad 00, né? Os primeiros, né? Legal. Então, a gente foi meio que replicando aquilo que deu certo, né? Então, muito da nossa mentalidade, a forma que a gente pensa, que a gente construiu o negócio, a gente leva para dentro. Né? Então, as pessoas que estão conosco ali nas trincheiras, elas precisam se desenvolver também. Sensacional. Então, toma inglês aqui. Vamos, quem quer? E aí? Vamos ir. Então, a gente tem, agora também a gente está com um programa de incentivo para exercício físico, né? Para eles também. Enfim, a gente está sempre procurando ver como que melhorar o desempenho deles, não só na parte de trabalho, mas também pessoal. Claro. Né? Porque a empresa ela é construída de pessoas, e as pessoas, quanto mais você aprende, mais se desenvolve, mais resultado você gera em qualquer coisa que você faça. Então a gente tem muito essa mentalidade, tipo assim. E foi legal, porque eu tinha uma visão assim de, não, eles vão aprender a falar inglês e tal, isso vai ajudar eles no trabalho, né? Muita copy e tal, não sei o que a gente faz, a gente roda o mundo inteiro, né? Muito conteúdo no mundo inteiro e tal. E se tornou um negócio muito comunidade, assim. Tipo, que legal. Todo mundo tem algo em comum para estar falando agora, Sensacional. sabe? Querendo ou não, era o trabalho em comum, né? E fora dali, cada um faz o que gosta e tal. O inglês virou algo fora do trabalho em comum deles. Então, hoje eles já ficam se testando no inglês lá dentro, né? Se provocando às vezes. Fez até homework, good morning. Muito bom. E todo mundo sabe que, tipo assim, todo mundo tá no processo de aprendizado. Então, eu acho que isso traz um pouco mais de leveza nesse sentido, assim, sabe? De, um zoar o outro, e daí falar errado, e sabe, assim? Então, eu acho que isso bem, bem legal também, que acabou sendo construído não forçado, né? Exato. Sensacional. O Diego tava falando, a gente tá fazendo uma campanha na empresa agora que a gente tá fazendo 5 anos de inglês e muito mais, né? E aí eu pedi pros alunos falarem o que é esse muito mais, assim, tá? E o Diego falou uma coisa muito legal, né? Que foi criar esse engajamento entre a equipe, né? Você falou que a galera tá mais engajada, tá mais unida, assim, agora por conta desse projeto, né? Diego? Do ponto de vista de engajamento entre as pessoas, então, até uma área que não conversa com, por exemplo, as aulas são em grupos, né? Coincidentemente, a gente pegou na nossa turma, eu estava numa turma anterior, na verdade, que era da mesma área, né? Então a gente já era da mesma área ali, então... Já se via todo dia. Já se via todo dia, mas só que daí que eu agora começa a intensificar, digamos, as brincadeiras em inglês, né? Teve até uma pessoa lá que foi fazer uma frase lá em inglês, que ela... I kill lion. I kill a lion. I kill a lion every day. Very good, muito bom. Dá pra virar a capa do próximo caderno lá. I kill a lion every day. Aí o professor até falou, não, mas essa frase aqui em inglês não faz sentido. Né? Ele fala, mas é que eu mato o leão todo dia. Very good. Daí bom. Ele até trouxe lá como seria a frase diferente, eu não me recordo agora. Mas enfim, tava aquela brincadeira. Mas agora eu fui pra uma outra turma, que aí são pessoas que eu não tenho muito contato, né, no trabalho ali, diretamente. E aí a gente começa a se conhecer mais ali, até pelas frases do homework, a gente começa a entender o que a pessoa quer dizer, qual que é a linha de pensamento dela em relação
a vida, né? A gente bate muito em essa questão comportamental. Sensacional. A gente bate muito que a gente acredita que a habilidade técnica a gente aprende rápido, né? Mas o comportamento que faz com que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então, desse ponto de vista, é muito importante, mas também eu não lembro onde que eu vi um dado, mas onde que eu vi esse dado, mas eu vi que o inglês, quando você oferece inglês para as pessoas, né, é o segundo, alguma coisa entre a segunda coisa que mais retém talento. Exatamente, a retenção é altíssima. Então, hoje, no ponto de vista aí, né, às vezes a característica de cada um aqui, o Lucas olha sempre mais essa questão, pessoas, estrutura e tudo mais, mas eu tenho uma visão mais de ROI das coisas, né? Então, e às vezes alguém tá também escutando aqui e olhando para isso. Então, no ponto de vista de ROI também é bem importante. Retenção de talento, a gente também é bem importante hoje para os empresários, né? Exato. Eu vejo muito assim, todo mundo que entra eu entrevisto, né? Então, hoje eu faço muita parte de recrutação de talentos. Legal. Né? E é interessante como as empresas perdem talentos por não olhar para essas coisas. Tipo assim, pessoas excelentes que estão com nós hoje, assim, que estavam em empresas lá, que elas só queriam algo a mais, assim. Algo a mais, e não é nem grana, né? Tipo, um setup melhor para trabalhar, um plano de academia, claro. Um inglês, tipo, e as empresas não olham muito para isso, sabe? E deveriam olhar. Porque, querendo ou não, pessoas que têm talento é porque tem algo a mais, ela quer algo a mais na vida, né? Então ela está disposta a se esforçar, a se dedicar. E ao mesmo tempo ela tem aquela necessidade de ter algo a mais. Com certeza. Ela se sente valorizada, né? Existe uma coisa chamada salário emocional, né? Que é bem mais do que aquele salário, né? O salário financeiro mesmo, né? Que e eu ouvi muito isso, que eu fiz nivelamento com todos eles, né? E aí eu fiz, assim, um alinhamento de expectativas, o que vocês esperam e tal. Eles, não, eu tô muito feliz, eu espero dar o meu melhor, porque a Ednet tá confiando em mim, eu quero que daqui 6 meses eles vejam que foi um investimento que valeu a pena e tal. Então você vê, assim, o olhinho deles brilhando, tipo, os caras pararam, fizeram um acordo uma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo, estavam pensando em mim, assim. Então, eu acho que é isso que você falou, de reter o talento e quanto que isso custa para a empresa. Talvez perder essa pessoa, né, a curva de aprendizagem para ela aprender não só o negócio, mas a cultura, né? Tem muita gente que não leva isso em consideração, né? Eu, assim, na segunda aula eu já vi, deu certo. Olha que demais, sensacional. Deu match, assim, né? Primeiro eu tava com aquela dúvida, será que eu vou ter que ficar perguntando se eles estão participando, para os professores, né? Cobrando. Pedir para dar aula aí, como é que tá o engajamento da galera e tal. Mas depois que eu vi que eles começaram a falar muito sobre o assunto, basicamente todos os dias lá, todos os dias tem algum momento que é falado sobre esse assunto. Olha só, gente. Nem eu sabia disso. São dados que eu tô recolhendo aqui também com vocês. Eles fazem brincadeira com os professores também. É isso que eu ia falar agora. Os professores também são muito bons. Até o Arthur é da nossa turma, né? E às vezes ele fala de outros assuntos. Tipo, ele morou na Austrália, né? Isso, E aí ele traz um pouco esses assuntos de música e tal, né? Então, acaba engajando um pouco a galera também, que eu acho que fala de um assunto diferente em um idioma diferente. Então, te desafia, mas ao mesmo tempo é um assunto que você gosta, né? Então, isso torna o processo legal também. Então, acho que os professores também é um ponto bem importante. E a galera do digital tem alguns sonhos em comum, assim, né? Aquela parada de colocar o computador embaixo do braço e conhecer o mundo. Sensacional. Então, esse tipo de comunicação, a maioria dos professores já moraram fora. Já moraram fora, exato. Então, assim, acho que isso ajudou a criar alguma conexão, né? Com a galera, assim. É muito massa. É uma das coisas que a gente valoriza bastante, assim, né? Lá na Inglês Muito Mais, é trazer pessoas que já viveram os sonhos que os alunos têm, né? Então, eu tenho a professora, por exemplo, a Vera fez pós-doutorado no Canadá. Então, tem vários alunos que às vezes querem fazer, talvez não um pós-doutorado, mas um MBA, um curso de verão, um curso de marketing, de estratégia, como vocês foram aqui em São Paulo. Eles querem ter um nível de, eu quero fazer isso nos Estados Unidos, quero ir pra Harvard, quero ir pra Stanford, né, e tal. E ela viveu isso no Canadá, então ela pode falar como foi essa experiência, né? Tem o Arthur, que morou na Austrália também, né?
né? Tem o Rob, que tem o inglês britânico, né? Vocês foram pra Londres, né? Também é um diferencial, né? Porque às vezes você fica ouvindo só aquele inglês americano, você vai viajar, e aí você fala, putz, não é o inglês que eu tava acostumado, né? E tal. Então a gente tem essa variedade de trazer, assim, pra que o aluno sinta durante a aula como que seria ter o professor poder passar pra ele essa experiência, tipo, ó, eu estive lá, eu vivi lá, né? Tem uma frase que eu sempre falo que é, a pessoa não consegue levar você pra onde ela não esteve ainda, né? Então, sei lá, o cara quer fazer uma mentoria de empreendedorismo, mas eu nunca tive um CNPJ, como é que você vai ensinar alguém se você não passou ali, né? Então a gente busca sempre isso, trazer professores que cara, eu já passei por esse desafio de morar fora, de não conseguir me comunicar, e aí eu aprendi, me virei, deu certo. Eu já passei por estar lá fazendo um curso com um professor que eu tinha muito, né, eu era muito fã e tal, fiquei nervosa e tudo mais. Então eles podem trazer isso pros alunos para que quando vocês vivam isso também, vocês já estão ali mais ou menos preparados, né? Muito legal. E também tem esses dias teve uma pessoa me contou uma coisa, eu falei, nossa, eles levam realmente a sério isso aí. Ele contando, né? Disse que tava fazendo a aula, mas fazia alguma coisinha ali na segunda tela, tal, não sei o quê, né? Disse que o professor pegando aquele movimento ali. Aí disse que acabou a aula, o professor, você aí, fica um tempinho aqui comigo aqui agora, os outros podem sair. Que eu vou ter uma conversa com você. Sensacional, exato. Cobrou, falou, como é que você vai aprender assim? tem que, né, vamos, é 1 hora só aí e tal, não sei o quê. Chamou a atenção dele. Falei, tá vendo? E ele trouxe isso com uma visão positiva do que foi essa cobrança. Olha, que bom, né? Tipo, que assim, legal. Falou, cara, tipo, nem eu me toquei que eu tava fazendo isso. Exato, e, exato. E daí eu parei pra pensar, falei, nossa, realmente, né? Então não é aquela coisa, o professor tá ali cumprindo o horário dele e tal, não sei o que, não. Realmente se importa com o aprendizado do aluno. O Arthur falou que, porque que acontece? Quando você troca a tela, a aula e a noite, né? Você consegue perceber que você trocou a tela, que fica mais claro. E aí ele disse que ele tava percebendo várias e várias vezes. E aí ele falou, aí no final da aula eu chamei e falei, tem que chamar mesmo, é isso aí, tem que chamar, porque senão vai dar os 6 meses, eles não vão ter os resultados. E aí, tipo, nossa, foi a metodologia. Não, cara, você mesmo que não tava fazendo o que era devido de fazer, né? Então, é muito isso. É muito legal porque tanto o empreendedorismo quanto o aprendizado de inglês depende de você, né? Então a gente tem as ferramentas, né? Vocês têm, sei lá, o curso de tráfego pago, um curso de gestão e estratégia. Se você não sentar ali todo dia e colocar aquilo na prática, né? Sei lá, olhar os números, mudar as coisas que você precisa fazer, não vai ter resultado. O inglês é a mesma coisa, né? A gente faz, e lá a gente tem essa coisa de ser personalizado, né? Então, antes de começar, todo mundo receber os formulários ali, né? Sobre os interesses. E a gente busca trazer, né? Os conteúdos que são mais legais, que são, enfim, interativos, que as pessoas vão ficar mais interessadas e tal. Mas, assim, mesmo assim, se você não parar, fazer a sua tarefa, fazer as suas frases, assistir o vídeo, não tem como, né? A gente não consegue, né? Ser unilateral, assim. A gente pega no pé mesmo, viu? O pessoal da Dinet que tá assistindo, faz as tarefas. Já fez a homework hoje? Boa, isso mesmo, legal demais. E você tinha feito já, né, Cássia, antes do seu processo, já tinha começado com uma outra teacher estrangeira, eu acredito, né? Como que foi esse, porque você foi a primeira que buscou isso, né, dos 3, assim. Como que foi esse teu processo de começo de aprendizagem de inglês? Então, se tem uma coisa que que foi bom da faculdade, foi aprender a estudar. Porque eu não estudava, né, no ensino médio, eu era a bagunceira da sala e tal. Então, a faculdade, ela me ensinou a estudar. E aí, depois, assim, pra minha vida, parece que eu tenho a sensação que eu sempre tenho que estar estudando alguma coisa. Porque parece que eu tenho essa sensação, assim, sabe? Eu sempre tenho que estar estudando alguma coisa. E aí, teve um período lá... quando a gente abriu quando a gente abriu, não, né? Logo que eu entrei na Ednet, a nossa primeira redatora, ela era da França. Olha só, que legal. E aí, tinha essa viagem marcada pro Chile e tal. E aí, espanhol eu conseguia falar, enfim. Mas aí, eu comecei a olhar pra isso e comecei a falar, cara, em algum momento a gente vai precisar, sabe? E aí, eu falei, pô, vou aprender inglês, enfim. E aí, eu comprei um curso online. E aí, foi muito isso. Tipo, ter que ficar estudando, sabe? Porque só a aula ali não adianta. E tal. Aí eu estudei, né, por um período. Aí quando foi marcado essa viagem pra Londres, eu devo ter estudado, não sei, alguns meses ali. E aí, quando foi marcada essa viagem pra Londres, eu falei, putz. E agora eu vou ter que fazer umas aulas de conversação, né? Aí... Na época eu fiz algumas aulas picadas, assim, tipo, com uma pessoa da África do Sul, se eu não me engano. Aí fiz umas aulas picadas, assim, e aí
daí fui pra Londres, e aí eu consegui desenrolar, né? Não falar super fluente, mas consegui desenrolar. Não passamos fome. Não passamos fome. Maravilhoso, muito bom. E aí, deu sempre olhando pro teu Instagram, né? Sempre olhando você e tal. Aí a gente se Não, e eu te conheceu. joguei umas pedrinhas depois do evento do Pedro. Aí ela, já estou com outra teacher. Tá bom, fica lá. Vai lá com a outra teacher. Então. Mas ela sempre deixando a pulguinha atrás da orelha, né? Aí, enfim, daí até que o Lucas... A gente teve essa situação lá em Nova York, né? Que daí... foi uma situação assim... Meu Deus. A gente foi pra lá e daí a minha professora então falou assim... vamos se encontrar, vamos almoçar junto e tal. E eu falei pro Lucas, cara... A gente vai ter que almoçar junto com pessoas que falam inglês e não tem pra onde a gente correr. E, tipo assim, é um almoço, não tem como a gente só sentar e ficar quieto. Vamos ter que interagir. Daí o Lucas, não sei o que e tal. Daí eu falei, e o marido dela vai junto. Você vai ter que falar com alguém. Você também tá no meio. E aí acho que foi um momento assim de... Aí eu já tinha meio que parado de estudar, então foi um momento que consegui desenrolar, mas desenrolar, né? Não super a Cássia bem. fala desenrolar, mas ela participa das aulas junto com um dos squads, que na segunda aula o professor falou: o que vocês acham de nós começar a falar aqui só inglês de outros temas, não sei o quê? Porque o squad inteiro, uma é a professora de inglês. Ela dá aula de português para outras pessoas. Para estrangeiras. Então, e a Cássia participa desse squad aí. Não, mas eu sou a pior. Se ela quisesse fazer hoje inglês, ela falaria tudo. For sure. I think I will interview her in English right now. Me and Cássia only English. Oh, não. Ela tá na turma dos avançados. Ela participou da nossa aula com estrangeiro, que a gente faz uma vez por mês, fez perguntas, se apresentou. I make a lot of things with my arms and my hands. No, but you talk a lot. The most important is that you talk. Então, tipo, eu me viro por conta disso, né? Que eu vou... Não, ela falou que ela só faz mímica, é mentira. Ela fala mesmo, ela fala. Ela esconde o jogo, a Cássia agora escondeu o ouro. Não, eu sou a pior da minha turma. Mas isso foi legal também, foi um aprendizado pra mim, porque... Mas daí teve esse almoço, né? E daí a gente meio que virou a chave assim, tipo, a gente precisa voltar a estudar, Lucas, vou iniciar. E eu falei, eu preciso voltar. E foi legal, foi legal esse almoço, porque assim, ela é professora de inglês, a mulher. Sim. Então, assim, ela tava entendendo ali que ela tinha que ter um certo cuidado ali, né? Se fazer entender e tal, etc. E o marido dela, eles são chineses, né? Que moram nos Estados Unidos. É de Hong Kong. Ou a família Hong Kong, a família era chinesa, alguma coisa assim. E ele é um cara, extremamente ligado à tecnologia, trabalha com cibersegurança, não sei o quê. E daí tal, ali, a gente tentando se comunicar, ele viu que não estava funcionando muito bem, tal, não conseguia desenrolar, ele já puxou um aplicativo aqui, colocou na mesa e tal. Enfim, já desenrolou ali. Mas o esforço deles para ser hospitaleiros, para receber nós lá, levaram nós num restaurante chinês lá. Que legal, muito bom. Achei super legal. Só tinha chinês lá dentro. Tipo, só comidas chinesas mesmo, né? Sim, foi uma experiência incrível, assim, em relação a recepção deles ali, sabe? Assim, então, eu tava bem confortável, apesar do inglês. Que legal, que bom. Sim, mas gerou eu queria ter tirado foto e tal, mas a gente tava, eu tava tão nervosa, falei, eu preciso conseguir conversar, que eu não consegui nem tirar foto, nem nada. Mas então, eu já tava mais tranquilo. Então gerou esse sentimento, tipo assim, nossa, eu preciso aprender a falar, porque, cara, olha quantas pessoas legais que tem, né, quando a gente vai, viaja, assim. Eu queria poder mais me aproximar dessas pessoas, fazer amizades, né? Exato. Você perde a oportunidade de se conectar com pessoas. Às vezes você tá numa viagem muito legal, a pessoa quer se conectar contigo, mas acaba que o idioma vira um impeditivo, né? E eu tô numa fase que eu consigo compreender mais do que eu consigo falar. Então eu ficava meio chateado, porque eu entendia o que ele fazia, o que ele falava, muitas vezes o que ele tava falando devagar até, mas eu não conseguia dizer o que eu fazia pra ele. Entendi. Entendeu? Aí gerou esse negócio, tipo, Mas daí a gente voltou, e daí entra o squad, daí entra
entre a aula e tal. Aí eu mandei mensagem pro Lucas, o Lucas começou a me seguir, eu mandei mensagem pra ele, oi, você quer fazer inglês? Cara, a Davane é muito boa vendedora. Tipo assim, ela viu que eu tava em Nova York, já aí ela pegou, viu já. que eu fui seguir ela falou assim, esse aqui quer ser meu aluno. Não deu tempo, ela não deu tempo de eu pensar. Vi que você começou a me seguir, não sei o que, e aí vamos marcar uma call, tal, não sei o que. É aquela coisa da dor, né? Tipo, a pessoa tá com a dor naquela hora lá, E tá ardendo, né? Tá ardendo. Dor, então... Eu só sei assim, eu segui ela de manhã, de tarde nós já tinha fechado o contrato com esse aluno dela. Não deu espaço. Foi muito bom, foi maravilhoso. E aí foi muito legal, porque eu já conhecia a Cássia, eu falei, eu sei que a Cássia já fala, já tem uma teacher lá, mas o Lucas ainda não, vamos ver se o Lucas vem pro nosso time. E acabou que o Lucas trouxe todo mundo, né? Trouxe o Diego, a Cássia, todo mundo da Ednet e a Fabíola também, né? Sua mãe, daí entrou recente também. Nessas viagens a gente sofre demais, né? Uhum. Tipo, a mesma impossibilidade que a gente fala, que você comentou sobre dinheiro, digamos assim. Aí a gente enfrenta no idioma, na língua e tal. Pô, quando a gente foi pra Londres, lá pra Europa, eu não consigo fazer nada lá sem eles. Nossa, é muito difícil. E aí, você tem que aprender, né? Não tem jeito. Eu falo que a gente fica cego, surdo e mudo quando a gente não fala o idioma, né? Que você vê as coisas e não consegue ler, você fica surdo, você não consegue entender e você não consegue falar. Mas eu tenho uma dica pra quem sofre em viagem. Fazer inglês comigo, essa é a primeira dica. Depois vocês fazem isso que ele tá falando. Primeiro faz inglês comigo, tá? A segunda, se você estiver passando perrengue, quando você for pedir informação, escolhe os mais velhinhos. Eles falam mais devagar. Tipo, nós em Londres lá, pegando um ônibus. Se bem que uma vez a gente pediu pra umas velhinhas lá, e daí elas falaram assim, não, é aqui que foi, é aqui e tal. É verdade. Aí, de repente... Não era lá. Não, elas pegaram e elas não sabiam onde que pegava o ônibus. Deram informações. Aí elas não sabiam também, elas saíram assim. Mas deu a culpa que ela não sabia dar informação, mas pra entender, se comunicar é melhor. Essa é a minha dica, então. Os mais velhinhos, porque eles vão conversar mais com paciência, eles querem alguém pra conversar, às vezes. Já vou falar. Às vezes você para alguém na rua, o cara tá na correria ali. Nossa, é verdade. É uma ótima dica, eu não sabia. Eu tenho uma outra dica que é pra tirar foto, escolhe sempre os asiáticos, que eles são muito perfeccionistas. Boa. Toda vez que você vê sempre vai ter, né? Um asiático ali, o japonês, o chinês, você pede pra eles que eles vão tirar as melhores fotos. Assim, eles são perfeccionistas, eles gostam de tirar foto, então eles vão te ajudar. Legal demais, muito bom. Mas aí, só pra deixar aqui meu relato, as aulas estão sendo, assim, muito boas. Porque a gramática, né? Eu sofro muito com gramática, por exemplo. Eu me viro, igual eu falo, né? Eu me viro. Então, eu nunca sei onde coloco o et ou o in. E aí, eu tô aprendendo muito, assim, em relação à gramática. E agora tá sendo... O curso que eu fazia antes, ele falava muito de historinhas, né? Então, eu acho legal porque... nas aulas com seus teachers, a gente fala sobre assuntos mais massa, assim, sabe? Do dia a dia, né? E aí tem os vídeos também, que daí cria uma história ali, uma curiosidade sobre o tema, enfim. Então, eu tô aprendendo muito, assim. E gramática, então, nem se fala. Eu tava abrindo um novo universo pra mim, porque eu falo, meu Deus. Very good, viu? Eu falei com ela um tempo atrás, ela não quis vir, mas depois ela veio. Tá aprendendo bastante. Foi bom. Muito bom. Legal demais. Não, e a gente tem, quando a gente faz esse inglês em company, a gente também faz com o Lucas Vieira, né, da The Generation. E a gente tem as TED Talks, né, que às vezes falam sobre esses temas que vocês querem trazer pra cultura da empresa. Então, sei lá, liderança, estratégia, proatividade, enfim. E aí é muito legal, porque daí você consegue trazer, como você falou, são pessoas de áreas diferentes, que às vezes não teriam uma reunião sobre aquele tema, e aí você consegue conhecer aquela pessoa, sei lá, o cara que tá trabalhando com tráfego tá falando com o cara do financeiro, que então uma coisa com a outra, e você consegue entender que, tipo, nossa, eles têm uma ideia parecida, ou esse cara tem muito mais coisa pra contribuir com a empresa que eu não tava vendo ainda e tal. Então, através de um tema da aula, você tá aprendendo inglês, mas você consegue falar sobre outras coisas, assim, né, que reforçam a cultura da empresa, então é bem legal, bem interessante. Muito bom, very, very good. Boa, e a Fabíola tá super empolgada também, né, Diego? Eu vejo ela fazendo vários vídeos falando disso. Eu comecei a falar que... Aí a gente marcou uma outra viagem agora pra fora. E daí, inclusive, dela fez uma cirurgia e tal, e ficar pra dentro. Eu falei,
Então você aproveita agora e dá uma intensificada aí no inglês. teu inglês pra ir pra viajar e a gente conseguir falar alguma coisa, ou falar ou conseguir entender alguma coisa lá, né? Eu acho que teve um dia que a gente acabou ficando sozinho em algum lugar lá. E eu falei, meu Deus, agora lascou. A história do vinho, da taça de vinho? Conta. Eu adoro os perrengues chiques no mundo afora. Teve a questão da taça de vinho também, mas teve outra ocasião que foi pior. Eu acho que teve em Londres, acho que vocês ficaram também. É que eu acho que a gente acabou saindo de perto de vocês por algum motivo lá. E aí, foi difícil. Mas teve uma vez que eu fiquei preso lá também no... sim, que eu não conseguia sair. Conta pra nós essa história aí. Amsterdã também chegou, eu não sei como lá, que a gente chegava numa estação e aí não sei porque eu não consegui sair. Da estação de metrô? Eu fiquei lá, eu não sei, e daí não sei como que eles foram, que eles deram a volta lá e conseguiram sair. E eu você não conseguia pedir informação pra ninguém, não podia pedir que era tipo uma catraca, que ele foi ver se era por um... A gente tava na dúvida se tinha que sair por um lado ou por outro. Ele foi ver se era de um lado e a gente saiu... Não sei como a gente separou as catracas assim. O cara, na casa que trabalhava lá, ele abriu porque tinha que ter tinha que ter a passagem pra entrar, pra daí poder sair. E aí, como a gente não entrou, a gente veio de outro lugar, a gente não entrou com a passagem e a gente não ia conseguir sair. E aí alguém abriu pra gente. Só que daí nisso o Diego tava do outro lado e ele não conseguia. E daí eu não conseguia mais sair. E daí como é que eu ia pedir informação? Ele não sabia pedir informação, imagina. Aí fiquei lá, daí eles foram lá, conseguiram lá, até que o cara entrou lá e conseguiu me ajudar. Mas teve a questão daí do vinho lá. O vinho ainda não foi tão problemático que em Roma, né? Então lá eles ainda conseguem entender um pouco do português. Mas eu cheguei lá, a gente saiu pra jantar, eu e a Fabíola, sozinhos. Eu e ela, né? E aí, vamos tomar uma pizza e tal. Até ali tava tudo bem, mas daí vamos tomar um vinho, vamos. Aí eu cheguei lá pra pedir o vinho e daí eu olhei lá, 3 euros. Falei, tá bom, né? 3 euros. Um vinho? Um vinho, uma garrafa, 3 euros. Então. Será? Vamos ver, será mesmo? Manda ver, né? Tinha de 5, de 10, de 100, né? Daí eu falei, mas vou esse de 5 aqui, 3, 5 aqui, tá interessante. Vou pedir um desse. Aí, manda vir e tal, pede a pizza. Tudo. Quando ele vem, uma taça. Daí eu pensei, não, daqui a pouco ele vai trazer o restante. Né? Era 5 euros a taça. Aí, daí a pouco, só que daí eu falei, mas eu vou pedir mais uma, só que daí, será que... Comecei a ficar na dúvida daí. Aí eu fui pedir, daí como pedir, né? Como pedir se aquela taça, se a taça só... Se era só a taça, se era a garrafa e tal. E até que a gente vai entender que uma hora fala, mas e a garrafa? Daí o cara fala, garrafa, garrafa é o país que eu moro. Eu não sei o que é a garrafa. Mas deve ser, garrafa, deve ser o nome de algum lugar, em italiano, né? Daí eles não... Bem no fim que entendi que lá eles não vendem garrafa, né? Só vendem a taça. Só vendem a taça. E aí, 3 euros, 5 euros por aí, do mais barato ali ainda, né? A taça não ficou interessante daí. Mas daí foi os perrenguinhos que a gente começa a ter. Acontece muito. Tem que ter uma aluna, eu sempre falo isso muito pros teachers, pros alunos também. Números, gente, é um negócio assim, você tem que revisar e você tem que falar. Nunca é demais, assim, números você tem que repetir todo dia, porque é um negócio que pode dar um BO tão grande. Essa minha aluna tava passando a imigração dos Estados Unidos, ela e a família dela toda. E tava ela, o marido, aí o cunhado, então um grupo de 9 pessoas. E aí, 9 ou 7 pessoas, não me lembro. E aí, ela queria falar que ela tava levando $9 mil. Só que ela falou $90 mil. Na hora de falar, perguntaram, Nari, quanto dinheiro você tem? E ela era a única pessoa que falava inglês da família. E aí, ela queria falar $9,000, ela falou $90,000, o cara entendeu 90. E o cara falou assim, mas por que tanto dinheiro? Não, mas não é muito dinheiro. Ele, é muito dinheiro, sim. E aí, começou a falar, não, it's not, because I'm with my family, muitas pessoas, muitos dias, muita criança, e Disney, ela começou a falar. Enfim, começou a ficar nervosa, levaram ela pra uma salinha separada. Ela já tava nervosa mais ainda.
E aí chegou lá, mas por que você tá levando tanto dinheiro? É só uma semana? Pra que 90 mil dólares? Não, mas é porque a gente vai pra Disney. Aí ela, não, mas eu falei pra eles que a gente ia pra Disney, que a gente é criança. Eu não tava entendendo, eu não achei que 9 mil dólares era tanto dinheiro. Assim, tá, não sei o quê. Eu sei que ficou ali um tempão perguntando e tudo mais, aí chamaram uma policial que falava espanhol, e aí perguntou pra ela, daí ela, por que levas 90? Não, 90, 9? Ah, e todo mundo, aí os policiais, tá bom, liberado. E ela, tá, nunca mais posso confundir 9 com 90. Falei, gente, não adianta. Eles dão uma coisinha pequena e aí a pessoa entende errado, né? E vai embora. Então... E tem as coisas que acontecem que é ruim quando acontece um problema, né? Eu lembrei agora do outro, lá na França. Eu tava lá e daí todo mundo pede o negócio pra comer, beleza, tô tranquilo. Se lá pede, takeaway, boa. Vai embora, acabou. Aí chega na minha vez. Chega na minha vez, é diferente. Bem na minha vez. Minha vez dá um problema no pedido. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Daí como que você vai explicar? Tinha dado problema mesmo. Só que daí como que daí ela vai explicar lá o problema que tinha dado pra eu poder pegar? E até hoje eu não sei como, mas eu saí com o pedido lá. Mas deu algum problema, daí fiquei um tempão lá esperando. Exato. É ruim. E a gente fica muito de mãos atadas, né? Você fica se sentindo assim inútil. Tipo, cara, como que eu vou resolver isso aqui? Eu não consigo resolver. Eu tava agora, o meu último voo que eu vim pro Brasil, eu tinha pegado um da American Airlines, então tinha uma escala em Washington, nos Estados Unidos, e peguei umas 8 horas lá, queria sair do aeroporto, conhecer e tal, e de Washington vinha pra São Paulo. Só que foi bem numa semana que estavam cancelando vários voos da American Airlines, e a gente tava em Barcelona, e muito engraçado, assim, porque na Espanha também é muito parecido com o Brasil, a galera não fala muito inglês, é bem difícil. Você vê pessoas falando mais inglês em Madrid, assim, mas a galera que trabalhava no aeroporto mesmo de Barcelona não falava. Quem trabalhava nas companhias aéreas, falava inglês e tal, mas assim, o staff do aeroporto não falava inglês. E aí a gente tava na fila já pra embarcar, e aí era da American Airlines, tudo em inglês, e aí eles começaram a explicar que, tipo, o voo tinha sido cancelado e tal, que a gente tinha que falar, né, com a companhia que a gente tinha comprado pra fazer relocação e tal. E eu fiquei bem tranquilo. Tem uma regra, uma lei lá que se cancela de última hora, eles têm que te realocar, tal, tudo mais. Eu fui, falei pra pessoa que eu tinha que ir pro Brasil, me colocaram no voo da Lufthansa, que ia pra Frankfurt e depois pra São Paulo. Só que nisso tinha um casal de americanos que não falavam espanhol, só falavam inglês. E aí, quando você tem um voo cancelado no portão, já você tem que fazer aquele caminho inverso, né? E é um caminho que não existe, assim, a priori. Você não volta pra imigração, você não passa pra imigração no caminho de volta. Você passa uma vez e acabou. E aí você tem que voltar, você tem que mostrar o papel que foi cancelado, tem que explicar. Aí você passa no raio-x de novo, aí você passa na imigração de novo. Então, é um BOzinho, assim. E aí, um casalzinho de senhores, sei lá, tinha perto de uns 60, 70 anos, e ele precisava de cadeira de roda. Ele tava sem cadeira de roda porque ele já ia embarcar, mas ele não pode ficar andando muito no... E aí, eu vi que eles estavam conversando entre eles, tipo assim, pedindo ajuda, e a galera do aeroporto não falava inglês, e eles não falavam espanhol. E eu comecei a entender os dois, comecei a acompanhar eles, assim, em todo lugar que eu ia, eu ficava. E eu fiquei pensando, falei, cara, eles estavam ali, tipo, eles estavam indo pro país deles, eles falavam, né, o idioma que é o inglês e tal, mas eles estavam completamente, assim, sem autonomia. Se não aparecesse uma pessoa como eu pra ajudar, como é que eles iam conseguir explicar que eles precisavam pegar uma cadeira de roda, que eu tô passando por aqui, porque imagina, o aeroporto de Barcelona, tipo Guarulhos, assim, né? Todo mundo passando por cima de você com pressa, ninguém tá nem aí pra te ajudar. Então eu falo, às vezes você tem um recurso financeiro, você tá com tempo ali e tal, você trabalhou muito pra chegar lá, mas aí por causa do inglês você fica numa situação difícil, complicada, dependendo de outras pessoas, assim. Então, verdade. Eu acho que quando a gente, né, começa a vislumbrar essa parte internacional, o inglês, assim, é essencial, porque senão a gente tem muita coisa na mão, mas fica, eu tenho dinheiro pra comprar o vinho, mas aí eu sei que é a garrafa, não sei se é a taça ou não, né? Então a gente tem que buscar essa autonomia, né? Mas legal demais, muito bom. Verdade, pior que... E eu não sei como é que lá fora é diferente, né? O inglês ele é introduzido muito cedo na educação das pessoas. Na França, por exemplo, eu sei que eles... Desde criança. Desde criança. Aqui, eu vejo que, apesar de muitas escolas terem, mas parece que não é tão eficaz, assim. Eu lembro de uma época, sei lá, de uns 10, 15 anos atrás, para você fazer inglês, aprender a falar inglês, você tinha que ir numa escola, essa escola tradicional, tudo, burocracia... Pô, muitos anos, 5 anos pra conseguir se formar, né, fechar os livros e tal. Então, assim, em inglês, nesse período, eu lembro uma vez que eu tava lá numa transportadora que eu trabalhava e chegou um cara da Holanda fazendo mochilão.
cara novo, assim, tava fazendo mochilão. Tinha, sei lá, umas que trabalhavam naquela região ali, tinha, sei lá, umas 500 pessoas. Foram buscar, assim, procurar alguém que falasse inglês. Era tipo assim... Meu Deus, uma coisa... Meu Deus, aonde que acha agora que fala inglês pra poder ajudar esse cara? Entendeu? E eu vejo que lá fora não tem isso. Tipo assim, que nem se falou, a Espanha e tal. Eu nunca fui na Espanha, não sei como é que é. Mas em todos os países que a gente conheceu, por exemplo... inglês é sensacional. na França. Na França tem a questão que, tipo assim, eles falam inglês, mas você tem que entender a cultura também que eles gostam. Que falam francês. Que falam francês. Pelo menos um bom dia, um bonjour, uma coisa. Porque às vezes as pessoas brasileiras têm essa mania, né? Fui maltratado em tal lugar, tal, mas não procura nem entender como que é o costume, a cultura, para você chegar da melhor maneira. Exato. Né? Fala umas 2 frasezinhas em francês que eles abrem a porta. E agora, né, então hoje, olhando para aquela época, era muito assim, né, pô, quem fala inglês era até diferente, assim. Hoje, principalmente com o digital, né, desburocratizou muita coisa, né, então, a tua escola, por exemplo, a tua escola, os professores podem morar em qualquer lugar do mundo, né, para dar aula, né. Então, ficou muito mais acessível, né, flexível, né, que nem a gente vai viajar agora semana que vem, eu peguei minha aula e já realoquei, né, então, a gente consegue ser mais flexível, né, minha agenda cabe 1 aula por semana, não, agora eu quero fazer 2, coisa que as escolas tradicionais não, né, basicamente... Não tem essa flexibilidade. Se você não ir na aula, perdeu o conteúdo, basicamente, né. E, então, eu vejo que hoje está muito mais acessível você aprender a falar inglês, né. Eu acho que até economicamente está até mais viável. Então, eu vejo que a tendência, nós aqui, né, no Brasil, né, cada vez até aplicativos, enfim, a tecnologia está facilitando muito o acesso. Né? Eu acho que a gente vai evoluir nesse caminho também, igual os europeus. Exato. Estão hoje. Eu fiquei muito surpreendida com Portugal, assim. Portugal, a galera fala muito inglês, assim. Eu tava em Lisboa, primeira vez que eu fui lá, sentei, assim, num barzinho perto do meu Airbnb, e tava todo mundo falando inglês. Tipo, o garçom tava atendendo todas as mesas em inglês. Você até esqueci que você tava num país que a língua oficial era o português, assim. Porto também é uma das cidades da Europa que é mais internacionalizada, assim. Acho que pelo custo de vida também, né? Portugal é um país mais barato, então tem muitas empresas de tecnologia criando, né, escritórios lá para conseguir pagar um salário mais acessível e tal. E aí é uma das coisas que eu parei para perguntar para as pessoas de lá. O que acontece? O Brasil, ele tem uma coisa muito... A nossa cultura, ela é muito protegida, querendo ou não, né? A gente só tem filme dublado. Tava passando o Oscar esses dias na televisão, eu falei, cara, eu fiquei abismada. Eu falei, por que não coloca uma legenda? Por que tem que colocar uma pessoa falando em português em cima da pessoa em inglês? Você não dá a possibilidade nem da pessoa ouvir, né? Sei lá, às vezes a pessoa que não... Sei lá, o meu pai trabalha no sítio a vida inteira no interior, ele não tem a possibilidade de ouvir uma pessoa em inglês, né? Tá tendo um evento em inglês, ao invés de colocar um tradutor, coloca uma legenda, deixa ele ouvir e ler ali, né? Ter esse contato, né? Então parece que desde criança a gente já é meio que mal acostumado com isso. A nossa dublagem é muito boa e é tudo dublado, né? Tudo dublado desde criança e tal. Então eu acho que existia até uma elitização, né? Tipo, pra falar inglês você tem que ter muito dinheiro, você tem que participar, morar em grandes centros, né, porque daí não chegava no interior também e tal. E o Brasil, se a gente parar pra pensar, é um país continental. Então agora que a gente tá tendo esse contato com pessoas de outros países mais comum, assim, né. Tava no Rio agora no Carnaval, meu Deus, tinha gente da Noruega, da República Tcheca, da Suécia, da Suíça, você percebia, você encontrava pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Mas a gente parar pra pensar, sei lá, 10, 20 anos atrás, não é uma coisa comum, né, você viu, aparece uma pessoa de Amsterdã fazendo mochilão, era uma coisa de outro mundo, assim, tal. Então a gente existia muito essa coisa do local, né? Então eu quero muito dar certo no Brasil. Eu escuto muito disso de alunos que falam assim, putz, meu pai me colocou pra fazer inglês quando eu era criança e eu não dei valor. Eu falei, vou usar o inglês pra quê? Não tinha assim, eu quero morar aqui, eu quero morar em São Paulo, eu quero ficar perto da minha família, não quero ir pra outro país. E aí a gente não tinha essa possibilidade de pensar que isso poderia ser uma coisa importante, né? Então eu acho que existia muito isso, uma mentalidade muito local, tudo muito preparado pra gente, essa falta de acesso com coisas de outros países, e também vira uma coisa muito de outro mundo, né? Eu sempre falo para os alunos, e é por isso que a gente traz convidados estrangeiros todos os meses, inclusive hoje tem, todo mundo vai participar aqui, né? Sim, vai ser uma convidada da Filadélfia, que inclusive eu conheci no Rio de Janeiro, a Chau, ela é advogada lá. Gente, eu fiquei abismada com ela, porque tem vários brasileiros que não vão pro Rio de Janeiro com medo da violência, né? Ela veio sozinha, ela é mulher, veio sozinha, sem falar português, pro Rio de Janeiro durante 10 dias e amou a experiência, se virou usando tradutor, ela fala espanhol também, então ela foi jogando um portunhol com as pessoas ali, amou o Rio de Janeiro, teve
teve uma experiência incrível e tal. Então, enfim, se jogou no Brasil. Mas eu trago sempre professores estrangeiros, né, convidados estrangeiros para falar com os alunos, porque parece que virou uma coisa, a gente tem tão pouco acesso, que parece que é um ET, eu falo assim, você tá conversando com o professor, super vai, aparece um estrangeiro, parece que é uma pessoa de outro mundo. Cara, é só uma pessoa que nasceu em outro país, assim, né? E o quanto que a gente perde, de não ter esse contato, e as aulas com o estrangeiro, elas servem muito para isso, não só pro inglês, mas, como você falou, aprender a cultura. Conversa com o francês, fala, cara, por que lá a galera da França não gosta de falar inglês? Aí vão explicar para você, olha, porque o francês antes era a primeira língua internacional, depois teve um choque com a cultura britânica, então tem uma rixa ali entre a monarquia e a França e tal. E aí você vai entender quando você vai pra França, não tem essa ideia de que, nossa, as pessoas lá são arrogantes e tal. Não, é a cultura dos caras, vamos respeitar e tal, né? Então é uma coisa muito legal. A gente até teve uma aula especial com um convidado da Ucrânia, durante a época da guerra, assim, tal. E eu falei pros alunos, né, vamos ouvir ele falar outras coisas, né? Porque às vezes a gente fica só, Ucrânia, é só conflito. E aí foi tão legal, porque ele falou sobre as praias. Eu achei que era um país super frio. E não, assim, tem uma parte da Ucrânia que realmente tem algumas montanhas e tal, mas tem várias praias, tem vários lugares, né, resorts bem interessantes, muita natureza. Ele tava falando um pouquinho sobre as línguas, né, que eles falam lá, além, né, da língua oficial do país e tal. Então é muito legal para que a gente também tenha um pouco disso, de trocar com pessoas de outros países, né, porque o Brasil é tão diverso que a gente conhece, sei lá, uma pessoa que é do Pará, parece que é de outro país, porque é uma cultura tão diferente que às vezes a gente não se abre para conhecer outras pessoas, né? Então, eu acho super interessante isso, assim, esse contato com pessoas de outros países, né? E aí, como você estava falando, né, sobre fora, e aí por conta dessa, na Europa, se a gente parar para pensar mesmo, os países são muito menores, né? Então, vocês já andaram por lá, você pega um ônibus, você atravessa 2 horas, você tá na Alemanha, você vai para Holanda, vai para Espanha e tal. Então, conversar com estrangeiros não é uma coisa difícil. Então, acho que é por isso que o inglês para eles não é esse parto que é no Brasil. Meu Deus, vou aprender inglês, assim, muito difícil demorar 5 anos. Não. Você aprendeu inglês como, tive uma namorada da Suíça e a gente ficou conversando só em inglês, ou passei uns dias na casa do meu amigo e tal, tive uma professora do Canadá aqui e tudo mais, então é uma coisa mais natural, assim, né? Como você falou, fui fazer faculdade no Paraguai e aprendi espanhol, não é uma coisa de outro mundo, né, e tal. Então, acho que a nossa distância geográfica também, né, contribui muito com isso, e a nossa configuração geográfica também, né, ser um país tão grande, a gente fica muito dentro do nosso próprio mundo ali, né, por isso que tem essa dificuldade, eu acho. Né? Eu acho que até na Europa, pela quantidade de conflitos que tem lá e já teve lá, acho que tem esse mix, né? As pessoas acabam migrando, né? Você vê que tem, sei lá, em Londres tem uma comunidade indiana gigantesca, tem uma comunidade italiana gigantesca, tem várias comunidades de outros países, então lá tem essa questão, né, do cidadão europeu, né, então você pode morar em qualquer país, né. Aqui a gente não tem isso, a gente começou a ver agora, por exemplo, a questão até do pessoal da Venezuela vindo mais pra cá, pro Brasil e tal, dependendo do lugar que você vai aqui, você escuta bastante espanhol agora, assim, né. E realmente, mas... Fora isso, não tem, assim. Não tem porque um volume grande de americano vir pra cá, assim. Exato. Dificilmente isso vai acontecer, né? Então, vai muito do nosso desejo mesmo de procurar se envolver com esses outros idiomas, né? Exato. Então, até eu tava lembrando, você falou de Washington, né? E é engraçado que parece que as cidades mais turísticas, elas estão mais preparadas para receber também, né? Total. Pessoas de outros países, né? Então, assim... a gente foi para Nova York, super bem tratado lá, tal, não sei o que, qualquer restaurante que ia, tal, e lá bastante hispânico também, que atende nesses lugares e tal, então tem mais aquela vibe parecida com a nossa, né, de comunicação, tal, já faz uma piada, não sei o que, tal. E daí a gente pegou um passeio para ir para Washington, massa. né? Então era uma van que ia levar nós de Nova York para Washington. E daí a gente parou no meio do caminho para tomar café. Um postinho assim, no meio da estrada e tal. E daí a Cássia, com toda a inocência dela, né? Coitada, ela foi tão feliz, assim, pediu o que ela sempre gosta de comer, né? Um pão com ovo, cappuccino e tal, não sei o quê. Só que ela não se ligou que não tinha, assim. Eu perguntei se tinha. Só que,
pede isso em qualquer lugar e os caras tratam normal, tratam bem. Não tem isso aqui e tal, não sei o quê. E daí, no atendimento, era uma americana mesmo. Uma pessoa mais velha, tal, não sei o quê, assim. E, tipo, na hora eu olhei para aquele lugar, era um lugar, tipo, uma parada de caminhoneiro, basicamente. Entendi. Zero acostumado com turismo. Estrangeiro. Aqui, ó. Ela olhou pra cara da Cássia assim, como se quisesse... Tipo, matar ela. Cappuccino? Sério? Não tem cappuccino. E daí ela meio que, tipo assim, vamos, tipo, né, faz seu pedido. O que você quer comprar, então, já que não é cappuccino, né? Tipo assim, zero experiência com turista. Deu pra ver assim na cara, assim, né? E daí, tipo, deu aquele baque em nós, assim, pô, primeira vez. Foi a única experiência até hoje. Foi a única experiência ruim até hoje que a gente teve, assim. De atendimento. Tipo... Então, tem essa diferença também, né? Você depender do lugar que você vai, às vezes tem isso, às vezes as pessoas não vão ter paciência pra tua falta de conhecimento. Né? Exato. Não vão fazer questão também. Eu passei por uma experiência assim em Nova York, eu fui pra lá a primeira vez em 2018, que eu participei de um processo que eu ganhei uma bolsa pra conhecer a ONU. Então a gente tava numa galera, assim, a gente ficou nos dorms da NYU, né, que é New York University, e aí chegava aquela coisa, tipo, o ônibus vai sair 8 da manhã, todo mundo tem que se arrumar e tal, e acabou que eu acordei de manhã, lavei o cabelo, quem tem cabelo cacheado sabe, tem que passar um creme depois, né, e lavei o cabelo, me arrumei e não deu tempo de passar o creme, falei, cara, se eu não passar um creme, meu cabelo vai ficar desse tamanho. Daí eu falei, tá, vou chegar lá perto, vou procurar uma farmácia, um mercado, vou comprar esse creme e passo. E aí, nos arredores onde a gente tava, da universidade que a gente tava, não tinha nenhum lugar, mas tinha um salão de beleza. Falei, tá tranquilo, né? Cheguei lá pra moça, já falava inglês, expliquei pra ela, olha, eu tô aqui numa excursão e tal, a gente saiu cedo de casa, eu não consigo, você não tem algum produto pra cabelo cacheado? E aí você só passa no meu cabelo e me fala quanto foi, né? Sei lá, me cobra o produto que você usou e o seu tempo e tal. Ela, não, we don't do that here. Tipo, não, a gente não faz isso aqui. Eu falei, não, mas você não precisa, né? Não precisa, sei lá, você pode sentar aqui 5 minutinhos. Não, é uma ajuda. O produto é esse, se você quiser comprar, é tanto. E aí eu tive que comprar, e tipo, era um produto caro, porque era de salão e tal, sei lá, paguei, sei lá, $50 em 2018 por um negócio assim. E eu falei, cara, o que custava pra mulher usar um pouquinho do produto dela, me sentar na cadeira e fazer? Mas é uma das coisas que às vezes, sei lá, fora do Brasil, a gente tem que estar acostumado, que às vezes eles não vão ter esse jeito que a gente tem aqui no Brasil, né, de tipo, tratar bem o cliente e tal. E aí nem é a questão do idioma, é a questão da cultura, né, a cultura deles é diferenciada mesmo. Não tem muito o que fazer. Massa. E como que foi a experiência de você sair do Brasil, assim, pela primeira vez e ter essa dificuldade com o idioma, assim, Diego, quando você chegou em Londres, assim, qual foi a sensação? Deixa eu lembrar, a primeira vez que eu cheguei lá, eu não lembro bem a primeira vez ali, mas eu já lembro que quando começou o pessoal a falar inglês lá e eu não entender nada, já começou a ficar, e conforme disse, como tinha os dois ali, eu sempre indo no que eles me disserem, eu vou fazer, né? Vou seguir. Deu um enrosco na imigração, ele lembra, por causa do passaporte da Fábio? Já deu um enrosco ali, já começou ali um enrosco, porque a gente foi pro Chile, um ano atrás, no caso, antes daquela viagem, dessa viagem, e a pessoa carimbou errado alguma coisa lá entendi. no Chile lá. Ela carimbou em cima, ficou um carimbo em cima do outro. Em cima do outro, alguma coisa ficou assim. como se não tivesse a saída dela do Chile. Tipo, ela entrou no Chile e não saiu. Daí o cara ficou meio assim, tá, mas por que você foi pro Chile e não deu a saída? Ela já tinha vindo pra Londres, um ano anterior, daí também ela tinha ido pra Londres. Você veio pra Londres e depois foi pra Chile, não sei do Chile. Tem um negócio meio estranho lá. A imigração de Londres, ela é bem chata, assim. Eu acho que é uma das... Depois, eu acho que Londres, pra mim, foi mais chato que os Estados Unidos, assim. Não sei, eles implicam com umas coisas que geralmente... Eu não sei, acho que eles têm um pouco de preconceito, assim, com brasileiro. Não sei, todo mundo que eu conheço tem problema com a imigração de Londres. Nos Estados Unidos, eu acho que tem a questão que você tem que tirar um visto antes. Então, tipo, você já passa por um baita de um processo pra poder ter a autorização pra ir pra lá. Aí você chega lá, aí eu acho que eles dão uma aliviada. Uma flexibilizada. Londres não, no Londres você... Agora tem que fazer visto também, né? Não sei se você sabe. Tem um ETA lá. O ETA. O ETA lá é um formulário que se preenche, paga e autoriza, né? Não tem Quando eu fui não tinha ainda, eu fui em 2024. Acho que foi do ano passado pra cá que começou, né? Mas, tipo, não tem uma entrevista, né? Então, a hora que você chega lá, que realmente eles vão ver se... Exato. Eles vão perguntar o que você vai fazer lá. E eu vejo também que, por exemplo, esse dia lá, eu vi que... percebendo os movimentos, né? Como os observadores. Tinha um supervisor lá, da galera da imigração lá.
dos agentes. E daí, aonde que ele parava, atrás ali das cabines, essa pessoa ficava mais rígida. Tipo assim, tô aqui, tá passando as pessoas, tá tudo de boa. Daí o cara surgia assim, agora eu vou ter que mostrar trabalho. Entendi. O que é isso aqui? Tá. Pode ser também. Daí dá uma endurecida, assim. Eu percebi esse movimento. Esse cara ficava indo lá pra cá, assim. Olha só. Entendi. Gente, quando for pra Londres, presta atenção. Se o cara não estiver atrás, tá tranquilo. Se tiver, se prepara mais. Mas eu já nas primeiras ali, eu falei, só vou ir acompanhando eles aí, onde que eles me falar, eu vou aí. Mas foi sofrido toda a viagem, e eu só pensando, cara, eu preciso voltar, que eu já tinha né, tava estudando um pouco, mas aí parei, e daí quando fui viajar, não tava praticando, que é aquilo que a gente tava falando antes, tem que praticar todo dia, tem dia. Eu desde 2000 e sei lá, quando lá, 2018, sei lá, eu coloquei meu celular em inglês. Perfeito, isso é uma ótima dica. Meu celular, então, tudo pra ler, eu não tenho tanta dificuldade. Agora, falar, entender e escutar é muito difícil pra mim. E aí, sempre acompanhando eles e tal. Mas eu pensei, cara, se eu pegar e começar a estudar um pouquinho de manhã e sair na rua, tipo, como, né, pega umas frases lá. Como pedir um hambúrguer. Como pedir o café da manhã, né, e tal. E aí sai na rua lá, daí você tem que ser forçado a usar, né, toda hora. Cara, eu acho que, sei lá, em 6 meses, 1 ano, a pessoa já tá se virando, né? Não, e o todo dia faz muita diferença, assim, né? A gente tem que colocar, é aquela coisa, a intensidade burla o tempo, né? Eu sempre falo isso. Tá, demora 5 anos. Cara, se você fizer uma vez por semana e não ver mais nada, nem 5 anos talvez. Mas se você todo dia, com 6 meses, você consegue falar. O David mesmo é um dos casos que a gente tem, que ele começou do zero e ele foi pra Israel agora. O David teve uma história que o nome dele é David Saddam. E ele tava saindo de Israel. E é isso que perguntaram pra ele, assim, na obrigação. Quem é o seu pai? Mas enfim, ele é uma pessoa que tinha saído do zero, assim, mas ele fazia todos os dias, né? Fazia as tarefas também, assim. E a gente vê que o resultado é incrível, assim. Por isso que as pessoas vão morar fora e aprendem mais rápido, né? Porque, é porque todo dia você tá ali ouvindo, tá colocando em prática, né? Então, não tem como dar errado, assim. E eu acho também que não tem que ter medo de se expor. Exato, assim, não tem que ter vergonha. Isso é tem que se enfiar numas frias, assim, pra... Com certeza. Pra ver o que acontece mesmo, sabe? Exato. Principalmente nesses lugares mais turísticos, assim, que a gente vai, assim, tipo... os caras estão preparados, tipo... Mas com certeza. Se enfia, então, entra ali, pesquisa. Eu faço muito isso, né? Às vezes eu quero formular bem o que eu quero pedir, alguma coisa, alguma informação. Eu vou lá, confiro, tal, não sei o quê. Daí então é assim. Então eu vou lá e falo. A resposta é outra história. O depois é outra história, entendeu? Eu acho que esse negócio de in-company que a gente tem também nessa questão do vergonha, que a gente tá falando, que também, né, pegando aí da questão cultural que a gente tá falando do Brasil também, eu lembro que na escola, sei lá, a pessoa ia falar good morning. Se a pessoa fala errado, fala o negócio, aí começa a zoeira e tal, né? Hoje em treinamento em company, por exemplo, eu chego lá, eu falo good afternoon, eu falo errado, o outro lá fala little, o que é que você fala? Little não sei o que lá, que eu não sabia falar, ele falava, vamos lá, little. Eu não lembro. Ontem ele estava falando sobre isso. Sim, eu lembro que teve essa conversa, mas não lembro o que era. Era uma coisa assim, ele falou, little, tal coisa. Não sabe falar, e daí começa essa ninguém sabe, pô. Exato, tá tudo bem, se tiver alguém lá que... Mas eu acho que o senso de comunidade, essa conexão, ela é muito por conta disso. Que você começa algo junto. Tipo assim, estamos todos no mesmo barco, a gente tá todos no mesmo nível, né? Porque é separado por turma e por nível, né? Então, assim, ali tá todo mundo começando no mesmo lugar, no mesmo ponto de partida. Exatamente. Então, você vai zoar o quê se você tá no mesmo ponto de partida? Entendeu? Você vai errar aqui, ele vai errar ali e tá tudo certo, entendeu? Eu também acho que eu tive inglês na escola quando eu era pequeno, mas não era, pelo menos assim, ou se falavam, eu não prestava atenção. Não era algo tipo assim, não, isso aqui é importante pra sua vida, isso aqui você vai usar um dia e tal. Era meio que tipo assim,
tem essa aula aí. Exatamente. Não via a importância, né? E também não é dada a importância devida para os alunos, mostrado o que é importante. Mas eu acho que é muito por conta disso. Pelo nosso país, talvez, não ter essa exigência de saber, né? Então, eu acho que para quem nasce na França, por exemplo, deve ter essa orientação, né? Olha, você tem que aprender, porque o nosso país é assim, é assado, isso vai ser bom, é uma segunda língua aqui e tal. Né? Então... Mas acho que os métodos, eu não sei se vai saber dizer melhor, mas acho que os métodos deram uma melhorada também, né? Eu ainda acho o método das escolas tradicionais, assim, muito voltado para gramática, né? Eu acho que no Brasil, eu acredito que teve essa questão da elitização e talvez até por conta dessa falta de contato. Então, a gente lá no Inglês Muito Mais, a gente fala muito sobre o inglês da vida prática. Então, como que você consegue se comunicar? Nosso maior objetivo é você compreender e ser compreendido. A questão da gramática, ela é acessória, né? Uma coisa que você vai aprender depois. Eu tenho algumas alunas que são professoras de inglês de escola pública, escola regular, e elas sabem a gramática de cor, mas ela não sabe fazer as frases, né? Então, ela sabe explicar por que aqui vai ser o S, vai ser o IES, vai ser o ED. Ela sabe isso aí explicar, mas na hora de fazer a frase, que é o mais importante, a pessoa não sabe, né? Então, até se a gente voltar, eu acho que de alguns anos pra cá, por conta dessa questão do digital, né? O digital começou a democratizar muito conhecimento. Né? Então, hoje os alunos conseguem ouvir uma aula com um professor estrangeiro. Só abrir o YouTube, você vê uma aula com uma professora americana. Então, talvez isso fez com que o mercado se adaptasse, assim. Mas eu acho que é isso, eu falo tem que ser 80-20, a gramática é importante, como você mesmo falou, né, Cássia, a gente entender por que a gente fala e tal, mas 80% é comunicação, é pronúncia, estrutura, vocabulário. É aprender a falar as frases, aprender a falar frases novas, aprender a falar aquilo, pronunciar aquilo da maneira correta, porque senão, né, também confunde ali a comunicação com as pessoas. E a gramática depois que você já aprendeu a fazer frases, aprendeu a pronunciar, aprendeu palavras novas, agora você aprende que, eu vou falar assim porque tem esse tempo verbal, porque tem essa preposição e tal, né? E geralmente nos cursos antigamente era ao contrário, né? Primeiro você aprendia a regra e você não sabia por que você estava aprendendo aquilo, né? E eu falo também, às vezes a gente passa muito por isso, essa questão do sarro, né, de tirar sarro, assim, e tal. É aquela coisa do diferente, né? Tudo que quando vocês forem empreender, às vezes muitas pessoas tiraram sarro, falaram, o que a Cássia tá fazendo aí, saindo de medicina e vai abrir loja, o que ele tá fazendo lá em engenharia civil, vai fazer tráfego e tal. Tudo que você vai ser novo, você vai ser diferente, alguém vai olhar pra você e dar risada, né? Mas aí, se você continuar lá na frente, né, as pessoas param de rir, começam a te perguntar como que você fez, né? Verdade. Então, com o inglês é a mesma coisa, sempre falo, assim, não é pra gente ser separado por esse tipo de comentários, assim. Gente, até hoje eu recebo comentário no meu Instagram, falando do meu inglês. Porque o sotaque dela. Porque não é assim. Porque eu morei nos Estados Unidos, não é assim. Eu falo, cara... meu Deus do céu. Eu falo, tudo bem, beleza. Estão me entendendo. Exato, eu tô me comunicando, assim. Eu trabalhei numa empresa canadense durante 3 anos, nunca tive problema, fui pra ONU. E você, querido, que tá aí só comentando. Boa. Então, às vezes... Já dá um... Exato, porque às vezes a pessoa tá, sei lá, tô tentando falar numa viagem, aí tá com um amigo, às vezes, sei lá, até o parceiro, a pessoa dá uma risada, a pessoa trava, a pessoa fala, putz, E eu escuto isso muito da pessoa que chega pra fazer inglês comigo pela primeira vez. Eu tenho uma aluna que mora na Turquia hoje, e ela fez inglês numa escola tradicional no Brasil, e essas escolas de franquia que às vezes colocam o aluno que é muito bom pra ser professor. E aí o aluno é muito bom na parte prática, que nem aquela coisa de colocar o cara do operacional pra ser líder, né? Na inglês é a mesma coisa. É muito bom fazendo aquilo pra ele, mas na hora de explicar não tem metodologia, não tem didática. E aí ela passou por alguns constrangimentos, que o professor mais jovem, assim, porque ela tinha o ritmo dela, e ele falava, você tá muito devagar e tal. E aí o marido dela foi transferido pra Turquia, ele é engenheiro, e ela chegou lá, ela fala turco, ela fala inglês, pensa. E aí tinha a rotina de levar as crianças pra escola, conversar com a professora, ir no mercado e tal, e ela chegou bem completamente bloqueada. Ela falou, eu criei um bloqueio com o inglês, porque o inglês pra mim virou aquela memória de constrangimento, de todo mundo da sala rindo de mim, do professor falando que eu tava devagar e tal. E aí a gente foi nessa parte emocional com ela. Hoje ela tá falando não só inglês como turco, tá? Então ela tá conseguindo se comunicar nos dois idiomas, exato. Mas aí às vezes é isso, a gente não pode se deixar parar por conta, né, de comentário, de risadinha assim e tal, né? Porque, enfim, e outra coisa que eu sempre falo, né? Gente, o CEO do Google, ele é indiano e ele tem um sotaque, e às vezes eu vejo algumas entrevistas, ele erra coisas gramaticais, ele fala uma palavra, ele esquece algumas palavras, você percebe que ele tá tentando falar uma coisa porque ele não lembra aquela palavra específica, o cara tá lá assinando contratos milionários todos os dias, assim, né? Então, no fim do dia, o importante é você se comunicar. Claro, eu sempre falo, você quer ter um sotaque diferente, a gente tem o Rob que tem um sotaque britânico, né, que ele queria muito que ele falasse igual, né, a Lord, a British Lord, e ele ficou treinando com ele e tal, mas assim, isso não é o essencial é você conseguir se comunicar. Depois que você consegue se comunicar tranquilamente numa viagem, numa reunião de negócio, participar de um treinamento,
comportamento tal. Agora assim, eu quero ter o sotaque tal, eu quero falar muito mais bonito. É uma coisa secundária, né? No início você vai errar, vai pronunciar as palavras de maneira diferente, você não vai lembrar. E tá tudo certo, é assim que a gente vai aprendendo. É que nem a jornada empreendedora, né, gente? Quantos erros que a gente tem, né? Todo dia que você fala, putz, há 5 anos atrás eu falava, fazia isso na minha empresa, como era possível? E depois de um tempo você vai melhorando, mas você tem que começar de algum lugar, né? Então eu acho que é isso. Todo mundo que é bom em alguma coisa, começou do zero, né? Exato. Todo mundo teve a coragem de ser iniciante, né? Ser beginner. Sim, a gente tem esse dia eu tava falando com eles, lá no começo, lá a gente fazia tudo, né, na empresa, então tudo e tinha que aprender, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar ninguém pra fazer, né? E daí lá, a primeira vez que fui mexer num site e tal, fui lá mexer, quebrei o site no meio. Falei, cara, como é que vai resolver isso aqui agora, né? Foi, a gente não conseguiu, a gente teve que desembolsar na época um valor lá pra poder contratar um programador pra ele ir lá e resolver e tal. Passou um tempo, eu descobri que era um botão. Literalmente, sei lá, e fazer assim, clique, que resolvia. Falei, cara do céu. Tipo, aí hoje, né, olhando pra trás, você fala assim, nossa, eram umas coisas que era super complexa na época, que fala, meu Deus, que problemão que a gente arrumou na época, né? E hoje a gente olha e fala, nossa, dá risada, né? Exato. É o processo. Então acho que tudo é isso. Exatamente. E sobre a questão do inglês também, eu vejo que tem pessoas que às vezes se dedica, vai lá, faz faculdade, faz pós, tudo para às vezes ter uma remuneração melhor, né? E um exemplo, né, hoje com o digital, né, um cara que é, sei lá, um desenvolvedor, é muito mais vantagem ele falar inglês do que ter uma pós. Com certeza. Porque o que é melhor, ganhar em reais ou ganhar em dólar, né? Então, o que separa você de ganhar em reais e ganhar em dólar é saber falar inglês, né? Exatamente. Então, às vezes o cara tá se matando lá, estudando e tal, para ser um sênior numa empresa brasileira. Às vezes ele poderia estar fazendo um curso de inglês, sendo júnior numa empresa americana e ganhando muito mais. Muito mais, exatamente. Às vezes muda um pouquinho a rota, né? E ele já consegue um resultado muito maior. Então, hoje, eu acho que essa necessidade para quem tá no mercado de trabalho é essencial para abrir portas, né? Com certeza, com certeza. Não, eu passei por isso, né? Eu trabalhei numa empresa canadense de mídia programática, inclusive foi por isso que eu conheci essa galera que os meus alunos são publishers hoje. E quando eu tava fazendo o processo seletivo, eu tava concorrendo com 2 meninas que já eram da mídia programática, já conheciam e tal. Só que o inglês delas não era tão bom quanto o meu. E eu nunca tinha ouvido falar de mídia programática. Eu entrei na empresa sendo completamente assim, não entendia nada sobre o software, sobre as features, entendi tudo do zero, só que eu já tinha o inglês. Então, claro que a empresa ela vai ter o trabalho de me ensinar aquilo, só que a parte operacional você consegue ensinar. Mas como que uma empresa canadense vai me ensinar inglês? Assim, não tem como, né? Eles esperarem que eu aprenda o idioma, né? Então, isso que você falou do inglês vale muito mais que uma pós-graduação, assim, eu acho que é verdade para a grande maioria do mercado, assim, hoje, né? Vale muito, muito mais a pena. Sensacional, pessoal. Chegamos aí às nossas 2 horas de papo. Adorei ter vocês aqui. Muito obrigada mesmo pelo tempo. Diego, quer deixar um recado aí? O que você achou? Falar alguma coisa sobre esse papo aí, um resuminho para nós. Gostei de bater um papo aí, né? A gente sair também da operação um pouco, falar um pouco sobre coisas um pouco diferentes, né? Inglês, no caso. Contar a história, né? Contar a história também. Achei bem... Gostei bastante. Legal demais. Obrigada, Diego, pela presença, pela dedicação nas aulas. O teacher dele já prometeu que vai fazer as tarefas, né, Diego? Vou chegar lá, vou abrir seu documento do homework, ver se tá tudo em dia. Todos os homework que ele tá passando. Última aula, ele passou um monte de palavras lá, eu me apurei pra ter Muito bom. A gente faz reunião com os teachers toda sexta-feira, né? Eu faço reunião com eles, pergunto, e aí, como é que tá a galera da Ednet? Eles vão lá e me falam, né? Abre os documentos, falam, fulano não tá fazendo, tem que chamar a atenção dele. Boa. Muito bom. E você, Cássia, dá um tchau aí pra nós. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Te admiro muito também como empreendedora. Sei o quanto é desafiador, né? O dia a dia ali, enfim, pra fazer as coisas dar certo. Então, te admiro muito nesse sentido. Muito obrigada pelo convite. Bom, um recado. Se não quiser um recado, eu vou deixar.
Obrigada. Deixa um recado para as pessoas que pensam em começar a não só aprender inglês, mas investir nisso para os times, né? Porque às vezes tem muito empreendedor que, como o Lucas falou, às vezes perde muitos talentos porque não tem essa visão do longo prazo, do ROI, né? Você como empreendedor e como aluna, assim, o que você diria para essa galera? Cara, só vai. Eu acho que tem muita coisa na vida também que a gente tem que ser ousado. Então, como o Diego disse, no fim do dia, isso dá ROI e isso engaja muito o time, assim. Hoje eu vejo o quanto é importante a gente pensar em não só em crescer, mas em fazer outras pessoas que estão próximas de nós e que estão com fome também crescer junto, né? Então, o inglês, ele é fundamental para isso, para reter da ROI. Então, financeiramente faz muito sentido. E além disso, você ter essa sensação de que você tá não só crescendo sozinho, mas ajudando outras pessoas a crescerem também faz muita diferença, assim. Então, só vai que dá ROI no fim do dia. Muito bom, Ká, muito obrigada também, te admiro muito, eu acho que ainda mais, hoje, depois de hoje, muito mais, assim, por ver a sua trajetória, né, como a gente fala, a gente vê as pessoas no Instagram, a gente não tem ideia do que as pessoas passaram, e essa questão da ousadia é muito real, assim, né, eu vi um vídeo, que inclusive a gente estava usando com os alunos, um vídeo do Simon Sinek, falando sobre as três habilidades dos empreendedores, né, todos os empreendedores que ele já conversou, e a maior delas é a coragem, né, sempre você ter essa atitude de, tipo, às vezes as coisas estão dando ruim, você fala, cara, vou aplicar a minha energia nisso aqui, não importa o que tá acontecendo, né, e tal. Então, acho que a sua trajetória é uma trajetória de muita coragem, assim, né. Então, como mulher, eu sei como é difícil, então, parabéns, congrats. Muito bom. E o senhor Lucas, fala aí pra nós, o que você diria pra quem quer investir no inglês, não só pra essa parte pessoal, mas também pra empresa? O que você poderia falar pro pessoal aí? Bom, até antes do inglês, a gente sempre teve uma mentalidade de reinvestir na empresa. Né? Então, eu acho que o segredo do nosso sucesso, além da nossa vontade, né, de fazer as coisas acontecer, da nossa perseverança, enfim, eu acho que foi sempre essa questão de, tipo assim, precisamos reinvestir. E esse reinvestimento, ele sempre teve muito ligado também à educação, né? Então, onde que a gente não é bom? Tá, como que a gente faz? É curso, é ambiente, onde a gente tem que ir para aprender a melhorar isso aqui, né? Então, isso já estava na nossa cultura, desde sempre, né? Investir em educação, tudo que possa melhorar o nosso desempenho no dia a dia, não só como profissional, mas como pessoas, né? E isso, para nós ali hoje, o inglês na empresa, ele, como eu falei, é uma ferramenta que desenvolve a cultura, né? Então, às vezes, você está olhando ali para outras áreas na tua empresa, pensando em investir em, sei lá, em maquinário, sei lá, ou pensando em, sei lá, fazer o quê, cara, mas no fim das contas, é as pessoas que vão fazer o negócio acontecer e se eu tivesse que dar um conselho para alguém assim hoje, invista nas pessoas, porque realmente faz a diferença, né? E o inglês, como eu disse, foi um investimento assim que é algo que ela pode usar para a vida, não só para a empresa. Né? É um conhecimento que, tipo assim, às vezes você ensina a pessoa a fazer um curso, etc., mas está muito ligado ao trabalho. Né? A pessoa vai aprender a mexer nessa máquina, não sei, mas está muito ligado ao trabalho. O inglês, eu tenho certeza que as pessoas que estão ali, daqui 20 anos, às vezes, provavelmente nem vão estar mais ali, vão estar em algum, sei lá, o cara vai estar viajando lá em Nova York, sei lá, tirando a pira dele lá. Ele vai lembrar de onde que veio aquele inglês, quem proporcionou aquilo, sabe? Sensacional. As pessoas o processo que ele teve, com as pessoas que ele teve, né? Então, isso é muito legal, assim. Então, a gente faz isso, assim, de coração pra galera, a gente não tem o Diego olha muito o ROI, né? Essa questão que falou, e faz muito sentido que ele trouxe, né? Mas eu olho muito esse lado também de, tipo, eu sei que o quanto a gente está contribuindo, assim, né, para eles nesse sentido, né? Coisas que a gente não tivemos, né? A gente trabalhou em outros lugares, a gente não teve, né, isso, né? Então, acho que a gente está onde está por isso, assim. A gente não tem receio nenhum em investir na empresa, na equipe.
E com certeza o inglês hoje, eu acho assim que é o top 1 investimento assim que deu certo no sentido de fortalecimento de cultura. Sensacional. Como eu falei, criou já uma comunidade. Um ambiente assim. Cara, pouco tem um ali falando alguma coisa, daí tenta falar em inglês. E como o Diego trouxe, também gera essa conexão entre áreas, né? Às vezes você não tinha um motivo para falar com aquela pessoa em específico. Agora você tá na turma dela, então você tem aquela conexão. Então, faz muita diferença, assim. Eu tenho certeza que isso pesa muito, assim, na questão da pessoa encarar os desafios da empresa, assim, falar, pô, aqui é uma empresa que vale a pena, assim, de me esforçar, de mostrar de devolver de alguma forma, né? Porque eu acho que a vida é isso, né? São trocas, né? Então, exato. Pô, o que a gente tá fazendo é uma troca, né? Então, e com certeza isso vai ser bom para eles, vai ser bom para a empresa também, de alguma forma, e todo mundo ganha, né? Sensacional. Então, não tem erro. Se você tem budget para investir em alguma coisa, eu acho que é um excelente investimento. Investir em inglês para a tua equipe. Sensacional, Lucas. Muito, muito bom, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela contribuição. E é isso, eu acho que o que fica pra mim, assim, depois desse papo aqui com vocês, é que vocês estão construindo muito mais que uma empresa, mas um legado, assim, né? Vocês querem realmente fazer diferença na vida das pessoas que estão com vocês. Porque é muito isso, né? A gente não constrói nada sozinho, né? Pra vocês estarem aqui hoje, tá todo mundo no QG trabalhando. Pra eu estar aqui hoje, tem a minha equipe de teachers, né? A Sofia, todo mundo fazendo ali a coordenação. Se a gente não investir nessas pessoas, a gente não consegue, né, escalar. Então, acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho como empresa, é por isso que vocês cresceram tanto em 3 anos, né? Um curto período de tempo, né? Sair lá do interior pra ter o problema de ficar preso no metrô em Amsterdã, né? Não conseguir comprar um vinho em Roma. São problemas diferentes, né? E é por isso que vocês estão crescendo tanto, né? Não só no pessoal, mas na empresa também. Obrigada, viu, pela participação de vocês. E é isso. Obrigado a você. Terminamos nosso 3º episódio do podcast hoje. That's it, guys. Muito bom. Nem doeu.